Exclusiva da CMTV, há 3 clubes que batem a cláusula de rescisão de João Félix, mas vamos por partes. Começamos pelo Manchester City, que já ofereceu ao Benfica 120 milhões de euros. À espera no clube inglês, o jovem avançado tem um contrato milionário de 4 a 5 anos, com um salário de 4 milhões e meio de euros líquidos por época. O Benfica já recebeu a proposta informal do gigante inglês. O Manchester City só ainda não formalizou a oferta por causa do fair play financeiro, mas já deu a garantia ao Clube da Luz que quer bater a cláusula de rescisão de João Félix, que está cifrada em 120 milhões de euros. Quem também dá 120 milhões por João Félix é o Manchester United. A CMTV sabe que os Red Devils estão dispostos a pagar o valor da cláusula de rescisão, tentando bater a concorrência do rival City. O Manchester United vai estar representado amanhã no Estádio do Dragão para ver de perto o João Félix, que está ao serviço da seleção nacional. Por fim, nesta lista, o terceiro colosso europeu que se junta a esta corrida de verdadeiros tubarões é o Real Madrid. O gigante espanhol também não vê qualquer problema em pagar os 120 milhões da cláusula de rescisão do jovem. A equipa merengue está a reconstruir o plantel. Já pagou, por exemplo, 50 milhões por Éder Militão, do Futebol Clube do Porto, e 60 milhões por Luka Jovic. O Real Madrid junta-se assim a Manchester City e também Manchester United na corrida por João Félix. E o Futebol Clube do Porto pode lucrar 1 milhão e 200 mil euros com a venda de João Félix, isto se o avançado sair pelos tais 120 milhões da cláusula de rescisão. Este encaixe acontece devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. A partir da época em que completou 12 anos, a altura em que é contabilizado o pagamento, João Félix cumpriu 4 temporadas na formação dos Dragões. Os regulamentos prevêem a atribuição de 0,25% do valor da transferência por época, faz com que o Futebol Clube do Porto tenha direito a 1% da quantia. Muitos milhões que podem chegar brevemente à luz. É este o ponto de partida para a nossa conversa. Muito boa noite, meus senhores. Boa noite. E, Sérgio Cretinas, começo por ti. Falava-se que era uma cláusula muito alta por um jovem, mas já há 3 colossos europeus a dizerem que não têm problemas em pagar esses 120 milhões. Sim, boa noite. Não deixa de ser uma cláusula alta. O que estamos agora a assistir é uma coisa que é muitos clubes com muito dinheiro e quando se olha para os jogadores, um jogador de 19 anos que é visto na Europa como um dos grandes talentos desta geração, é natural que quando um clube grande pense num reforço e pensa num jogador para 10, 12 anos, não é? Porque ao contratar um jogador de 19 anos está a contratar um projeto de médio e longo prazo. São valores que podem acontecer. Portanto, não me surpreende. Aliás, desde os últimos 2, 3 anos já vimos muitas transferências de valores de 6 dígitos, neste caso 100 milhões de euros, aliás 9 dígitos. Acima disso, vimos Mbappé, obviamente que já com um nível muito mais elevado do que o João Félix nesta idade, mas Mbappé foi com 180 milhões de euros. Portanto, e já foi há 2 anos. Então, são valores que estes recordes, estes máximos que até há pouco tempo nos pareciam absurdos, eu acho que vão tornar-se banais nos próximos tempos. Não digo se calhar este verão, mas 2, 3, 4 defesas vão ser valores muito normais para o futebol europeu. José Calado, estas notícias fazem-te rir ou nem por isso? Por um lado fazem-me rir... Sorrir, no bom sentido, sim, o encaixe financeiro. Sim, fazem-me sorrir enquanto apreciador daquilo que é o fenómeno de Benfica, porque obviamente ninguém pode ficar indiferente a 120 milhões para um clube. Mas, por outro lado, a tristeza de poder sair um jovem prodígio. Ou seja, mas nós, infelizmente, no nosso campeonato não podemos ombrear com estes grandes tubarões. Eu gostaria, e acho que todos gostariam, que o João Félix ficasse, nem que fosse mais 1 ano ou 2 no Benfica. Até para a sua evolução, eu acho que era benéfico. Eu ainda não descarto essa hipótese. Sinceramente, não descarto essa hipótese. Acho que lhe fazia bem também enquanto jogador. Mas estamos aqui a falar de 3 colossos europeus. Sim, é difícil, André. Estão dispostos a pagar a cláusula. Sim, quando se põe em cima da mesa este tipo de valores, para a nossa realidade, independentemente daquilo que nós possamos dizer em relação ao valor do jogador e àquilo que ele poderá valer no futuro, um facto é que nós estamos a falar de muito dinheiro para a atualidade do futebol português. Independentemente do Benfica se poder dar ao luxo, e que pode,
de esperar e de ver quem é o clube que dá mais dinheiro por determinado jogador A, B ou C, a realidade é que não se pode fugir àquilo que são as evidências. Se algum clube bater uma cláusula de rescisão deste nível, o Benfica não poderá fazer nada, vai perder o seu jogador, a equipa continua, o Benfica continua, obviamente, mas pronto, mas sai uma jovem promessa. Espero bem que isso não aconteça, pelo menos este ano. Eu acho que era benéfico para o clube e para o João Félix ficar mais um ano, nem que fosse no Benfica, e depois a nível europeu consolidar-se e principalmente na seleção também se tentar consolidar, e depois aí se calhar ser uma saída mais airosa até para o próprio jogador. Mas se algum clube bater a cláusula, o próprio Presidente já disse que é impossível resistir. Passar agora a palavra aqui à minha ala direita, mais céticos nos últimos programas em relação à possibilidade de haver quem chegasse a este valor. Fernando, a verdade é que há 3 clubes, e 3 grandes clubes, que já disseram estar dispostos a pagar estes 120 milhões. Boa noite. Esperar para ver. Mas é o que o Sérgio diz. Antes de mais, o João tem uma qualidade tremenda. Isso nunca ninguém pôs em causa a qualidade deste miúdo e com um futuro fantástico pela frente. Agora, é como o Sérgio diz, há muitos jogadores já aí por estes valores, não só de agora. Já o Pogba foi por 120 milhões, isto já para estes clubes isto não é nada. Acho que é bom para o Benfica acima de tudo, porque fica o jogador mais caro de sempre do futebol português, 120 milhões, não é qualquer jogador que consegue, ou qualquer clube português consegue chegar a receber um valor tão alto pelo um jogador. É excelente para o miúdo, sinceramente. Vejo aqui 2 clubes que eu não metia, sinceramente. Manchester United não metia, Real Madrid não metia. Acho que... e nós, há pouco tempo estava eu a falar isto com o Calado e chegámos a essa conclusão mesmo. Que acho que o clube indicado para este miúdo seria o Manchester City. Porque tem o treinador que tem... e ali tem espaço para crescer. O futebol que joga. Por muito que vende que ele possa chegar lá, como chegam muitos, eles acalmam, há de chegar o seu tempo e vão crescendo como jogadores. E vê-se o caso, por exemplo, do Bernardo também, que não pegou no destaca. E a maneira como joga o Manchester City. É o sítio indicado para ele. Se nós olharmos para os outros 2 clubes, tanto o United como o Real Madrid está numa renovação completa. E a confusão constante. Com um novo treinador que já tinha estado no clube e que voltou agora para apagar os fogos. E o Manchester United, com Solskjaer, que é aquele treinador improvável, mas que chegou e agora lhe deram confiança, que tem provavelmente mais 300 ou 400 milhões para fazer uma equipa, mas é para fazer uma equipa, ou seja, para trazer jogadores e construir uma equipa. Pois é a pressão constante. O City já está consolidado. É a pressão constante que esses 2 clubes têm. Real Madrid, aquela confusão, aquilo é diário. Claro. Manchester United é o que se vê, aquilo para mim é que se levanta em termos... Clube não é dos melhores clubes do mundo, isso aí não está em causa. Agora, em termos de consolidação de jogadores, e vê-se o nível de jogadores que passou para ali que não consegue pegar destaca naquela equipa. Manchester City, acho que era fantástico para o João Félix. Jorge, surpreendido por estes 3 clubes se chegarem à frente perante os 120 milhões? Boa noite a todos. Não me surpreende que tenham dinheiro. O dinheiro tem eles e outros, não é? O dinheiro não é o problema. Surpreende-me um pouco esta ascensão meteórica de 6 meses passar para esses valores. E isso é que me pode surpreender um pouco. Agora, que o... Mas é um valor muito inflacionado, na tua opinião? Eu acho que sim, muito sinceramente acho que sim. Acho que ele falou do Mbappé, mas era um caso totalmente diferente. Estamos a falar em números totalmente diferentes. São 6 meses a que se transformam realmente para essa imagem. Mas o Mbappé, é verdade, já foi há 2 anos, que apesar de ter uma inflação grande, não, já era um jogador titular do Mónaco, no meio-final da Champions, já tinha... Mas não há nada foi por 180, não foi por 120, foi por 180 e também um jogador... Portanto, acho que precisa de jogar. Se é no Benfica, se é no Milão, seja uma equipa que entenderem para ele que é o melhor, tem que jogar. Não pode, digamos, dar-se um pouco ao luxo, portanto, numa fase de crescimento que o Bernardo Silva, por exemplo, fez no Mónaco, e não só, mas fez esse crescimento. Também às vezes não jogava e fez esse crescimento. Futebol Leagues com o Infantino e o Manchester City, que isso ainda está, umas coisas aí para decidir, se eles vão ter essa capacidade de contratar ou não, não é?
José Calado, concordas que é um valor muito inflacionado? Não. Não é um valor muito inflacionado, porque estamos a falar de um jovem de 19 anos. Como dizia o Sérgio, aquilo que nós agora para a nossa realidade achamos muito dinheiro. O que é um facto é que a nível de futebol europeu, principalmente em países onde não só os direitos televisivos, mas os clubes são geridos por autênticos... Sim, 80 milhões. Eles podem se dar ao luxo de ir buscar jogadores às vezes por 50 milhões para os porem a evoluir, ou seja, e para depois irem buscá-los. Não lhes faz moça nenhuma. Neste aspecto, se nós olharmos para um jogador que joga na frente de ataque, que tem golo e que nos últimos 30 metros pode ser letal, nós não podemos falar de valores inflacionados. Estamos a falar de uma realidade do futebol e do mercado que nós não conseguimos atingir porque estamos num país onde, infelizmente, a nível económico... Mas achas possível um destes 3 colossos pagar este dinheiro e, por exemplo, emprestar ao Benfica mais uma época? Não, acho que não. Isso é difícil. Eu acho que é possível, no meio destes valores, provavelmente para se fazer um negócio, querer trazer, ou o Benfica poder trazer 1 ou 2 jogadores e no meio deste negócio. Isso é que eu acho possível. Agora, um clube que paga 120 milhões por um jogador quer ter o jogador imediatamente porque quer ter ao seu dispor o próprio jogador para saber aquilo depois que pode fazer a nível tático, de saber como é que o jogador trabalha, trabalhar bem o jogador para encaixar naquilo que é a sua equipa, porque quem paga 120 milhões quer que o jogador jogue, obviamente. Por isso, vamos ver. Eu, sinceramente, nós aqui já falámos imensas vezes que o clube, se calhar, indicado da maneira de jogar e pelo treinador que tem e pelo futebol que pratica era o City. Acho que o Real Madrid é um clube, a meu ver, extremamente complicado e difícil para um jogador que está a começar agora, como é o João. O Manchester United, como eu disse, também é um clube que está a tentar desenvolver uma equipa, a criar uma equipa. Mas estes 2 jogadores, e quando nós falamos do João, temos que falar obrigatoriamente do Bruno Fernandes. São 2 jogadores em patamares diferentes, um é avançado, outro é médio, mas são as 2 pérolas neste momento do futebol português. Fernando, pegando também um pouco naquilo que o Calado estava a dizer, João Félix, vale estes 120 milhões ou, no contexto em que temos tubarões europeus a reconstruir plantéis, estes milhões acabam por voar para que ninguém quer perder esta corrida pelos jovens que estão a aparecer? Não é questão de valer ou deixar de valer. O panorama europeu, principalmente destes clubes ingleses, vale. Vale, porque não lhes... Era aquilo, há pouco estava a dizer, eles compram o guarda-redes por 80 milhões de euros e é um guarda-redes. Não é? O Fellaini, não é? Vão buscar os jogadores com uma facilidade tremenda. Se eu acho, sinceramente, se vale este valor, eu acho que não. Neste momento, acho que não. Acho que é muito, muito dinheiro. Para esses clubes, tem uma margem de progressão tremenda, é um investimento a quase, mesmo que percam dinheiro, aquilo para eles não lhes faz grande diferença. Agora, aí concordo com o Amaral. É um jogador que tem 6 meses, tem uma qualidade tem 6 meses de jogo jogado, tem uma qualidade tremenda. Pode vir a ser um grande jogador, pode. 120 milhões de euros, estamos a falar, não é? Já de valores que os grandes craques a nível mundial estão nesses tirando Neymar, não é? Foi aquela cláusula, aquela e ver-se o que é que está. E o que é que está a acontecer? Que aquilo não se tira partido nenhum daquilo. Agora é um jogador, volto a dizer, para mim é caro, sinceramente, acho que é muito dinheiro, mas bom para o Benfica, bom para ele, acima de tudo. E para os ingleses, 120 milhões não é nada. São números que vale a pena recordar desta notícia exclusiva da CMTV. Há 3 clubes, então, que estão dispostos a bater a cláusula de rescisão de João Félix. Vamos começar pelos números do Manchester City, que já ofereceu ao Benfica os tais 120 milhões de euros por João Félix. À espera, no clube inglês, o jovem avançado tem um contrato milionário de 4 a 5 anos, com um salário de 4 milhões e meio de euros líquidos por época. O Benfica já recebeu a proposta informal do gigante inglês. O Manchester City só ainda não formalizou esta oferta por causa do fair play financeiro, mas já deu mesmo a garantia ao Clube da Luz que quer bater a cláusula de rescisão de João Félix de 120 milhões de euros. Quem também dá esse valor pelo jovem avançado é o Manchester United. A CMTV sabe que os Red Devils estão dispostos a pagar o valor da cláusula de rescisão.
tentando bater a concorrência do rival City. O Manchester United vai estar representado amanhã no Estádio do Dragão para ver de perto o João Félix, que está ao serviço da seleção nacional. Quem se junta a esta corrida de verdadeiros colossos europeus é o Real Madrid. O gigante espanhol também não vê qualquer problema em pagar os 120 milhões da cláusula de rescisão do jovem. A equipa merengue, como se sabe, está a reconstruir o plantel e já pagou, por exemplo, 50 milhões por Éder Militão ao Futebol Clube do Porto, 60 milhões mais recentemente por Luka Jovic. O Real Madrid junta-se assim a Manchester City e Manchester United na corrida do jovem. O selecionador nacional Fernando Santos desvalorizou os insultos a João Félix na chegada a Espinho e garantiu que o episódio não vai afetar o jogo da equipe. Mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. A chegada de João Félix foi assobiado por adeptos, presumivelmente. Isso é muito pouco relevante, sinceramente, para aquilo que é o jogo da manhã. Não vai influenciar nada ao jogo da manhã. A gente tem que estar centrados na Suíça e naquilo que temos de fazer com a Suíça. E a pergunta pode ser, é totalmente irrelevante para aquilo que é. Se foi falado no balneário. Temos trabalhado, sinceramente, isso é completamente irrelevante. Não tem nada a ver com o jogo que amanhã vamos realizar. Os jogadores estão muito bem dispostos, super alegres, têm treinado de uma forma maravilhosa, estão super motivados, como acabou de dizer aqui o Bernardo agora, para amanhã fazerem um grande jogo, vencerem o jogo. É isso que nós queremos, é isso que estamos na realidade a pensar. Passa-me ao lado, sinceramente. Se ele não estivesse pronto para poder jogar, não estava aqui convocado. Isso é perfeitamente normal, não é? Os selecionadores, quando convocam os jogadores, não tem a ver com a idade. E, portanto, nós, independentemente da sua idade, o que nós avaliamos é as suas capacidades, aquilo que vão demonstrando nos seus clubes. E, portanto, se foi convocado e faz parte deste lote de 23 jogadores e muitos ficaram de fora com enorme talento também que podiam estar aqui, é porque está pronto para jogar, no caso de eu entender que o deve fazer, assim como todos os outros 20. Jorge, já aqui referiste, estamos a falar de 120 milhões para um jogador que ainda não jogou, por exemplo, na seleção nacional. Pois, na seleção e muitas coisas, não tem muitas bolas, não é? Nem bolas, nem botas, nem nada. Mas quando a gente olha para este jogador e vê o desenvolvimento dele na equipa, viu que realmente tem muita capacidade técnica. É um jogador que tem uma margem de crescimento muito grande. É um jogador que pensa rápido, que isso é importantíssimo. Quem joga naquela zona é importante pensar rápido, ter inteligência. Agora, isto é tudo um risco quando se metem estes patamares e se metem este tipo de jogadores. Não nos podemos esquecer de há bem pouco tempo, não sei, um ano talvez, Diogo Gonçalves era, digamos, quase o João Félix na altura. Era uma cláusula de 80 milhões. Está no Sheffield United. Se nos lembrarmos um bocadinho mais para trás, o André Horta tinha uma cláusula também, acho que de 100 milhões. Está nos Estados Unidos a jogar. Tudo isto são riscos que se correm, muitas vezes, de os jogadores poderem, eventualmente, não ter capacidade de se projetarem ou de darem um passo e depois vão para clubes que, a priori... Não quer dizer que depois, num futuro, que não possam voltar e aparecer. Claro que o Diogo Gonçalves no Sheffield pode fazer uma grande época e voltar... Nottingham Forest. Nottingham, peço desculpa, pronto, peço desculpa. Pode fazer uma grande época e tudo bem, e ressurgir. Agora, há sempre esta situação de ver os jogadores porem-se num patamar extremamente alto. Estamos quase a equiparar a um Ronaldo, que eu acho que não há comparação possível e imaginária, e depois podermos, mais tarde, ver onde é que eles estão. Mas é um risco para quem? Todos nós. Mas é um risco para todos quem? nós. É a minha opinião. Mas é um risco para quem? E vou dar o exemplo quem? do que aconteceu com o Renato Sanches. Mas é um risco para quem? Perspectivou-se N coisas, Deus queira que o miúdo, até para o nosso futebol português, para o nosso futebol, para a nossa seleção, o miúdo possa se cimentar ou no Bayern ou noutro clube qualquer e possa desenvolver as capacidades que tem. Mas neste caso, esteve 2 a 3 anos... Podemos estar aqui perante também um caso como o do Renato Sanches. Isso pode acontecer. Achas que está a sair cedo demais, sair já? André, estes clubes, como os Bayern de Munique e os grandes equipas, não vão buscar jogadores para este jogador é aqui mais 10 e acabou. Ou vai deixar um jogador no banco, como o Renato Sanches, e vai deixá-lo lutar ali eternamente, como está a acontecer com o Renato. E isto é perda de tempo para o jogador. Para eles não é nada, porque têm dinheiro. Eles já pagaram, estão tranquilos. Também não pagaram os 80 mil. Pagaram só 35. Mas tudo bem. De qualquer das formas, para ele aquilo pouco lhes importa. Agora, para o jogador,
para o jovem que saiu daqui com uma ambição, chegou a um lado, depois foi para o Swansea e também não conseguiu se impor. Houve lesões, tudo bem, mas aí é que é o problema. O crescimento dos jogadores tem que ser acompanhados e não é só nesta parte financeira. Isto é uma maravilha para o miúdo. Estou a querer que o miúdo vá, que lhes deem os 124 milhões ou 5 milhões. Eu acho isto ótimo. É bom para tudo, é bom para toda a gente, para todos, não é? Agora, em termos para o miúdo, pode não ser, pode, entre comas, poder acontecer algo igual. Porquê? Porque os jogadores, o Manchester City não joga propriamente com minhocas, não é? Portanto, há um espaço de adaptação muito grande, se bem que hoje em dia... Mas isso é para todos os miúdos. Estavam a falar em relação a contratos Manchester milionários City para clubes assim, é sempre o futebol futebol inglês hoje em dia é um futebol que gostam da bola no pé. Nós vimos o Tottenham jogar, gosta de bola no pé, joga um pouco à imagem daquilo que os nossos jogadores também apreciam. Não é como antigamente, bola para a frente, fé em Deus e grandes correrias. Até isso ele encaixa lá bem, nesse aspecto. E porque falava Jorge também nos ordenados milionários, importa dizer que a oferta do Manchester City é de 4,5 milhões líquidos por época, já o Real Madrid e o Manchester United colocam a fasquia em 5 milhões líquidos por época. É uma informação que a CMTV também teve acesso nestas propostas milionárias por João Félix. Recordo, na corrida estão Manchester City, Manchester United e agora juntou-se também o Real Madrid. E falávamos aqui da juventude de João Félix. José Calado, poderá ser um erro em termos desportivos sair tão cedo? Mas um erro para quem? Para João Félix, no sentido em de poder não ser titular, poder não somar os minutos que quer. Andréia, o se existe sempre. Na nossa vida, existe sempre no futebol. Mas o futebol é momento. E o miúdo está no momento dele. É o momento. Isso é a mesma coisa que o Renato Sanches. Falou-se muito do Renato Sanches. É muito dinheiro, o miúdo é isto, o miúdo é aquilo. Era um momento. E o Bayern de Munique, que não é um clube qualquer, veio a Portugal pela primeira vez, veio buscar um jogador. Ou seja, veio buscar um jogador porque achou que esse miúdo podia vingar no Bayern de Munique. Nós, quando estamos aqui a dar exemplos... Mas no caso do Renato Sanches, achas que se tivesse ficado mais uma época na Luz, poderia ter sido diferente? Escolheu mal a equipa. André, nós não sabemos. Naquela altura... Agora, este assumir do risco é um assumir do risco de um miúdo que quer se ingrar. E ele assumiu esse risco com a sua família, assumiu esse risco com o seu empresário, o próprio Benfica, isto houve conversas. Agora, há um momento, e isto é o momento dos jogadores. Depois, às vezes, esse momento passa e possivelmente já não volta. Nós nunca sabemos e o futebol é assim e tem que se aproveitar o momento. O futebol é o momento, isso concordo. O futebol é o momento. Agora, quando se fala aqui de alguns jogadores, também temos que falar daqueles que saíram e que aproveitaram também o seu momento e se ingraram. Temos que falar do Cancelo, que está na Juventus, temos que falar do Bernardo Silva, que o Guardiola considerou o melhor jogador da sua equipa esta época. Temos que falar do Gonçalo Guedes, que está a fazer história também em Espanha. Mas diferente, temos que falar desses jogadores. Já andaram a fazer outro trabalho. As pessoas quando falam, quando falam dos aspectos negativos, têm que falar dos positivos. E depois o assumir do risco é o assumir do risco por parte do jogador. Se ele tem 19 anos e se acha que esta é a altura certa para sair e se confia no seu valor, só tem que ir e se baterem a cláusula de rescisão, só tem que lá chegar e tentar impor o seu futebol. Porquê? Vai ter oportunidades para jogar. Quem paga 120 milhões por um jogador, obrigatoriamente, mais tarde ou mais cedo, vai ter que lhe dar oportunidades para ele demonstrar o seu valor. Porque tem que de alguma maneira, justificar aquilo que é o investimento, certo? E depois, a partir daí, das duas uma. Ou tem unhas e toca guitarra, ou então vai para o banco ou não é convocado. Porque num sítio onde estão imensos craques... E ali é tudo ao mesmo nível. Ali é tudo ao mesmo nível. Onde estão craques, das duas uma. Ou consegue sobressair, ou consegue estar ao nível dos craques. Se estiveres a um nível mais baixo, vais para o banco. Agora, isso é um assumir por parte do jovem. Agora, não me venham a mim falar dos valores que estão incluídos, porque isto são valores, continuo a dizer, que para nós podem-nos fazer confusão, mas para este tipo de clubes são normais. Clubes que gastam 400 milhões, se for preciso por época, em contratações, isto para eles é o pão nosso de cada dia. Estes clubes são geridos por sheiks. Sheiks. Eles pegam no dinheiro e contratam jogadores... E parece que tem regras do fair play financeiro, claro. Cumprido, sim, mas hoje em dia, mais do que os outros. Sérgio, tu sabes muito bem que hoje em dia, enquanto não for abolida esta lei dos empréstimos que se faz para de alguma maneira fugir àquilo que é o fair play financeiro, enquanto a UEFA não abolir essa lei, uma forma de travar é uma forma deles contornarem aquilo que é o fair play financeiro. Agora,
Nós estamos a falar destes clubes que dinheiro é o que não falta, milhões é o que não falta, e eles não têm medo de errar. Eles antes querem assumir este jogador e dizer assim, nós temos aqui um jogador de 19 anos e este jogador daqui a 6 anos ou daqui a 5 anos, estes 120 milhões no futebol atual vai passar para 200. Porque nós agora estamos a ver um Neymar que foi vendido por 220 milhões e possivelmente daqui a 6 anos, esse valor, se calhar nós vamos dizer que lembras-te na altura que o Neymar foi vendido e agora o futebol já está em 400 milhões. Eu lembro-me, quando fui para a Espanha... Ou não. Não. Eu quando fui para a Espanha... Para nós vermos como é que o futebol evolui, eu quando fui para a Espanha, eu fui jogar para um clube onde estava na altura o jogador mais caro do mundo, que se chamava Denilson. Tinha custado 6 milhões de euros. Sim, não. Agora imagina 6 milhões de euros hoje em dia. Tu quando falas de um jogador de 6 milhões de euros, é um jogador normal, normalíssimo. Era brazuca, isto era Sérgio, mas estamos aqui a falar, no caso do Manchester City, já falámos desta questão do fair play financeiro, quando o City está disposto a pagar 120 milhões, tendo em conta que tem estas restrições, está a pagá-lo por um jogador que é para entrar, para pegar destaca, ou para é investir no futuro? É claramente para investir no futuro. Aliás, eu acho que eu também concordo que acho que dos 3 clubes que estão aqui em cima da mesa, parece-me que para o João Félix o Manchester City seria o que faria mais sentido, pela forma como joga, por ter um treinador que veste um bocadinho esse papel de professor e ter feito isso com vários jogadores. E tem a cantera, tem aquela coisa falamos de cantera muito, de miúdos. sim, do Bernardo Silva, mas o Phil Foden é um jogador que tem jogado muito, o próprio Gabriel Jesus foi um miúdo que levou para lá, apesar de não ter, se calhar, desenvolvido como ele esperava, mas jogou muito também. Houve muitos jogadores, o John Stones, o central que foi buscar o Everton, um miúdo também. Houve muitos jogadores jovens que o Guardiola foi buscar, que procura adaptá-los e moldá-los à ideia do futebol. Não, ele aposta. O Sané também, aliás, e inclusive agora neste momento fala-se exatamente da saída do Sané para o Bayern. Está-se a falar também de valores de 100 milhões de euros. Mas o Bayern já vai desistir, que já disse que é uma não loucura. Paga mais de 80, é uma Bayern, loucura sim. o que estão a pedir. Pronto, sim, mas, Estou a pedir que é 100? 110, ou assim, e o Bayern diz que não paga mais de 80. Mas pronto, há ali 80. E depois, mas também olhamos para o plantel do Manchester City e vemos jogadores como o David Silva, que já está com 30 e alguns anos, já está numa fase mais descendente da sua carreira. Portanto, é fácil, de facto, pensar num João Félix ali naquela equipa e jogar ali, alguns naquele ataque, naquele meio campo ofensivo, onde joga o Kevin De Bruyne, o Bernardo Silva, o David Silva. Há ali um espaço para o João Félix poder jogar e entrar naquela rotação que tem sido feita pelo Guardiola. Portanto, acho que, dando 120 milhões de euros, acho que um clube como o Manchester City pensa num jogador de 19 anos, projeto para 10 anos de jogador, e se dividirmos os 120 milhões de euros mais os salários do jogador pelos 10 anos que se calhar o City pensa ter lá o jogador, acaba por não ser muito por ano para aquilo que são os valores do futebol e que vão ser, a partir de 2021, com o novo modelo de distribuição de receitas da Liga dos Campeões, vamos estar a falar de receitas que Mas quer vão dizer, ser sempre para os mesmos, não é? mas para os mesmos, okay, para o Benfica e para o Porto, que nos últimos anos, que no ano passado receberam 50, 80 milhões de euros também. Quer dizer, o Benfica para o ano já tem 40 e tal milhões de euros garantidos, mais 30. Sim, então mas para os Cities, para os Liverpool, para essas equipes grandes, o Real Madrid e o Barcelona, vão ser sempre centenas de milhões de euros entrados. Vão ser sempre ricos. Vão continuar a ser sempre ricos. Ainda mais ricos. Tens o caso, por exemplo, de um Ajax que podia perfeitamente ter ido à final da Liga dos Campeões, ser campeão europeu, aí já não teria que fazer. Mas possivelmente e os grandes vão continuar a ser cada vez maiores. Sim, mas depois há um efeito cascata, acaba por que há sempre algum dinheiro. Obviamente que as diferenças vão sempre aumentar. É daquelas cada vez é maior, sendo vai ser, cada vez é maior. Mas depois há um efeito de cascata, que é esses clubes com muito dinheiro vão começar a pagar mais pelos outros jogadores e há dinheiro que acaba por sobrar para clubes portugueses e depois, quer dizer, sim, claro que sim. Depois que o Benfica e o Porto e o Sporting com esse dinheiro, quando for buscar o jogador ao Moreirense e ao Tondela,
já pagam mais do que estão a pagar atualmente. Pronto. Fernando. Se for possível, né? Não sei. Como também aqui já dissemos, Manchester United e Manchester City vão se fazer representar amanhã no estádio do Dragão para ver João Félix, se ele jogar pela seleção nacional. Achas que estes, esperemos nós, 2 jogos da seleção, podem fazer aqui alguma diferença em termos do que estes clubes pretendem? Não, acho que, vamos lá ver, quando se fala de João Félix, é um jogador que já está a ser seguido há uma série de tempo. E nós víamos a catrafada de olheiros e representantes dos clubes que estavam normalmente nos jogos Benfica e do Porto e do Sporting. Isso é perfeitamente normal. Vamos lá ver, eu não me acredito que um clube como o Manchester City está disposto a pagar esta cláusula se o João Félix chegar amanhã. Deus queira que jogue e que ganhe, que Portugal ganhe e que ele faça um grande jogo como todos os outros. Se o miúdo jogar mal, não queira por esses 120 milhões. Acho que é mais uma observação, mas acho que a ideia, não tenho quase a certeza, que a ideia já está formada dos responsáveis do Manchester City, do que este jogador vale e do que ele pode vir a dar, se for para o Manchester City, ou o Manchester United ou o Real Madrid. Acho que este jogo da seleção não me parece que vai ter grande influência numa futura próxima a contratação de João Félix. Imaginando que Fernando Santos não aposta em João Félix, não me acredito. estes 2 clubes não vão recuar, na tua opinião? Acho que não faz sentido nenhum. Então vai recuar para a alma de quem? Acho que não faz sentido. Então vamos lá ver. Então tem que jogar sempre. Então, para valer este tem que jogar sempre. Não é? Estamos a falar da seleção, estamos a falar da frente de ataque normalmente, com Bernardo Silva, como diz o Calado e bem, foi considerado o melhor jogador do campeonato inglês, ou o treinador. Estamos a falar do melhor jogador do mundo. Que não é fácil também encaixar ali, pode encaixar, mas também não é fácil. Agora, não me acredito sinceramente que vá mudar, esses responsáveis desses clubes vão mudar de ideias do valor do miúdo só por não jogar na seleção. Concordas, Sérgio? Sim, estas observações... Não está muito em jogo para João Félix nestes 2 jogos. Acho que este nível, e no caso do Manchester City tem um departamento... Pode reforçar. Imagina que o miúdo joga e faz 2 ou 3 gols, mas eu acho que já o seguem há muito tempo, já viram muita coisa dele. Claro. E muitas vezes, há pouco falavam aí, é verdade só tem 6 meses o João Félix a jogar um nível alto como titular do Benfica, mas normalmente esses clubes veem detalhes técnicos, detalhes de comportamento dentro de campo, veem coisas que estão muito para além do que é o rendimento do jogador no imediato. Quer dizer, podemos ver, só marcou 10 gols ou 12 gols, não sei quantos já marcou. Mas esses clubes olham para questões técnicas, a forma vê ali uma série de coisas como às vezes passam muito ao lado, a forma como recebe a bola, a forma como corre. Claro. É muito mais do que olhar para os números de um jogador e dizer marcou 15 gols, é um bom jogador. Não é só isso, não é? E por falar em números, recordo que há 3 clubes dispostos a pagar 120 milhões para levar João Félix da Luz. Mais pormenores e detalhes sobre os valores que Real Madrid, Manchester United e também Manchester City estão dispostos a dar para levar João Félix a seguir a um curtíssimo intervalo. Notícia exclusiva do Correio da Manhã e da CMTV. Há 3 clubes que batem a cláusula de rescisão de João Félix. O primeiro, o Manchester City, que já ofereceu ao Benfica os 120 milhões de euros pelo jovem. À espera no clube inglês, o avançado tem um contrato milionário de 4 a 5 anos, com um salário de 4 milhões e meio de euros líquidos por época. O Benfica já recebeu esta proposta informal do gigante inglês. O Manchester City só ainda não formalizou a oferta por causa do fair play financeiro, mas já deu a garantia ao Clube da Luz que quer bater a cláusula de rescisão de João Félix de 120 milhões de euros. Quem também dá esses 120 milhões por João Félix é o rival do City, o Manchester United. A CMTV sabe que os Red Devils estão dispostos a pagar o valor da cláusula de rescisão pelo jovem, tentando assim bater a concorrência do rival. O Manchester United vai estar representado amanhã no Estádio do Dragão para ver de perto o João Félix, que está ao serviço da seleção nacional e poderá jogar com as estrelas nacionais, entre elas Cristiano Ronaldo, seleção que vai jogar na Liga das Nações. Quem se junta a esta corrida de verdadeiros tubarões europeus por João Félix é o Real Madrid. O gigante espanhol também não vê qualquer problema em pagar os tais 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do jovem.
A equipa merengue está também a reconstruir o plantel, tal como o Manchester United, e já pagou, por exemplo, 50 milhões por Éder Militão ao Futebol Clube do Porto e, mais recentemente, gastou 60 milhões em Luka Jovic, ex-jogador do Benfica. O Real Madrid junta-se assim a Manchester City e Manchester United na corrida por João Félix. E, Jorge, estamos aqui perante a venda mais mediática do futebol português? Isso sem dúvida. Para tudo aquilo que o João Félix... Quando o João Félix vai à casa de banho... Opa, o João Félix foi à casa de banho. Teve um problema no estômago, alguma coisa assim do género, e pronto. João Félix é notícia em tudo que é lado, não é? Brincando um bocadinho, João Félix hoje é notícia para tudo. Aquilo que João Félix possa fazer é notícia para tudo. E hoje o nosso selecionador na conferência de imprensa desvalorizou um bocadinho todo esse tipo de situações, todo este protagonismo, porque acho que realmente eu acho exagerado em relação para 6 meses tão mediáticos. Achas que esta cobiça dos tubarões europeus que estão dispostos a pagar os 120 milhões tem a ver com toda uma máquina de propaganda que trabalhou em prol de João Félix, ou há qualidade efetivamente para isso? Não, há qualidade, claro, isso é impensável. Agora, uma máquina bem oleada e bem trabalhada ajuda, e de que maneira? Agora, ninguém vai vender por estes valores e por estes clubes em causa se não houver qualidade em que as pessoas que vão pagar possam pensar que vão tirar proveito do jogador. Lógico que tem qualidade, e já falámos aqui que o Miúdo... A sorte do Miúdo foi também Bruno Lage ser adepto do 4-4-2. Se eventualmente Bruno Lage fosse fiel ao 4-3-3 de Rui Vitória e quisesse manter a mesma linha, mudando se calhar um ou outro, se calhar o João Félix ia continuar na mesma situação que Rui Vitória o tinha projetado. Não foi ao contrário, Jorge? Não foi ao contrário? Não sei se Bruno Lage não usou o 4-4-2 precisamente por causa dele. Não, eu não estou a dizer por isso, mas eu acho que ele gosta do 4-4-2, minha opinião, por todos os movimentos de trabalho com um 4-4-2, senão ele dava dimensão àquilo. Portanto, ele gosta do 4-4-2 e preparou a equipa pegando um pouco com o que ele. o Sérgio estava a dizer, Bruno Lage já confessou que quando foi para o primeiro treino, penso já que ia foi, com já a ia com a ideia de colocar João Félix no 11. Com a ideia. Portanto, terá montado o 11 em torno dessa ideia de colocar João Félix? André, como é que eu te vou dizer? São os treinadores que se adaptam aos jogadores ou são os jogadores que se adaptam ao seu sistema? Eu acho que quando entras ali neste Benfica e tu olhas, tu vês assim, há aqui matéria para 4-4-2. Há matéria para se pôr os jogadores em função de um determinado sistema que eu até gosto. Outra coisa é chegar-se ali e dizer assim, eu chego aqui, eu queria pôr aqui o 4-4-2, mas não tenho jogadores para isto. Não tenho, então vou manter. Há qualidade, e já havia mesmo desde o princípio da época, e nós falávamos aqui diversas vezes, que havia capacidade, com João Félix ou com outro qualquer, havia capacidade para fazer a equipa do Benfica jogar em 4-4-2. Mas o Miúdo ganha muito também com a entrada mais fixa e mais constante do Seferovic, e nós falámos isto aqui. Sim, mas isso é se calhar, se tem sido com o Jonas, por exemplo, se calhar quando não tinha brilhado daquela 4-3-3 só com o Jonas, o 4-3-3 só com o Jonas lá à frente, não tem nada a ver. Em jogos em casa é capaz de... Portanto, e muito inteligente aqui Bruno Lage, soube agarrar, e aquilo que ele disse, antes eu vou meter o Miúdo e com o outro, e com o Seferovic. Mas já o conhecia das camadas jovens. Independentemente de conhecer ou não conhecer. Portanto, juntou o útil ao agradável e, felizmente, para o Miúdo e para o Benfica, que as coisas resultaram. Não é? Podia não dar, não é? Concordas com os 120 milhões? De quê? Ou continua a fazer-te confusão? Não, a mim não me faz confusão nenhuma, sabes? Olha, acho tão ridículo. O Porto ainda vai receber, Deus queira que venda, 1,2 milhões. Acho tão ridículo. Acho tão ridículo estes valores de solidariedade. Eles deviam era de agarrar a FIFA, que tem muito dinheiro, e dar um valor deste para solidariedade mesmo. Para Jorge, solidariedade mesmo. Falaste do que o Porto vai ganhar com esta possível venda de João Félix. É 1.200.000 euros se João Félix sair pelos tais 120 milhões da cláusula de rescisão. Isto porque os Dragões têm direito a este valor pelo mecanismo de solidariedade da FIFA devido às 4 temporadas que esteve ligado ao Futebol Clube do Porto. João Félix é inegociável para Luís Filipe Vieira,
abaixo do valor da cláusula de rescisão. O Benfica só aceita libertar a estrela da equipa por 120 milhões de euros. Tendo em conta este valor, o rival Porto tem direito a receber 1.200.000 euros pelo avançado pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. A contabilidade do pagamento é a partir da época em que Félix festejou os 12 anos. O jogador pequeno e franzino, na altura, esteve ligado ao Porto durante 4 temporadas. E os regulamentos da FIFA prevêem a atribuição de 0,25% da transferência por cada uma destas 4 temporadas, ou seja, o Porto tem direito a 1% da transferência de João Félix, seja para onde e por quanto for vendido o jogador sensação do futebol português. O Benfica acredita que os 120 milhões da cláusula vão ser atingidos, ainda para mais com a valorização do avançado, que pode fazer a estreia na seleção agora na Liga das Nações. Os rivais de Manchester, o Atlético de Madrid e a Juventus continuam na corrida pela joia da coroa do Benfica. O Porto segue atentamente todo o processo. Vieira exige 120 milhões para libertar João Félix do clube. Os Dragões aguardam para ver e depois receber 1% desse valor, ou seja, 1.200.000 euros pela formação do jogador. Ó Jorge, este 1.200.000 Sim. tem algum sabor assim agridoce para ti? Não, tem um bocadinho, tem um bocado. Acho que para já, em termos de remuneração, aquilo que esta solidariedade, acho que é muito curta. Para já, acho que é muito curta. Acho que esta solidariedade devia ser mesmo para a verdadeira solidariedade para darem lá para fora. E haver um montante maior para quem trabalhou com o jogador durante 4 anos. Agora, é um bocado agridoce porque gostava que o jogador se mantivesse, Azia, como é evidente. um bocadinho de azia, Lógico. um bocadinho de azia. Azia não. É, um bocadinho. Azia andas tu há 15 anos ou 16, ou 17, aquelas com azia, Não há azia, não há azia. Olhando para um jogador que agora vale 120 milhões. Nós não. Há 15 anos. André, esta, eu sei que custa, mas calma. Tá bom, estamos a falar custa de outra nada, coisa. Esta equipa que foi campeã europeia, sub-19, é do mesmo ano de João Félix. Alguns destes jogadores, não digo todos, faziam parte dessa equipa de sub-19. Portanto, eu gostaria, era muito bom, não é? Se realmente João Félix tivesse ficado e tivesse chegado e tivesse sido campeão europeu. Não conseguiu, os colegas dele conseguiram. Pronto, é um facto e isso a gente não pode tirar. Agora, que gostava que ele tivesse lá ficado, gostava. Não tivesse existido, se calhar, uma apreciação exagerada de análise do miúdo na altura, não é? E tivesse dado continuidade porque via-se que tinha talento. Não é? também gostava de saber. Mas naquela altura Não foi campeão europeu, entenderam. Não foi campeão europeu? Quem? É uma chatice. Não foi Mas campeão também europeu. quantos daqueles vão valer 120 milhões? Vamos lá ver. Quantos daqueles que vão valer 120 milhões? Vamos lá ver. Vamos lá Isso é ver. uma coisa que tu não vais conseguir jamais. Não é? Jamais. Se vais falar do passado, eu já tive o Cristiano, já tive o Figo. Não. Eu já tive os melhores jogadores do mundo, são do meu clube. Agora veja, há 15 anos atrás. Estou a falar dos miúdos. Não é de há 15 anos atrás. Agora a falar daqui. Estamos a falar das ias. Há um bocadinho vês com 15 anos. Estamos a falar das Há 15 ias. anos não ganha. Então, Fernando, estás a falar de jogadores. sentes uma pequena azia aqui, Ela Jorge? claro. Nada. Daqui não tenho azia nenhuma. Não vale 120 milhões. Tem períodos que desaparece do jogo. Já no quê? No Porto, é claro que há um Há bocado quem de não azia. o ouça aqui. Claro que há um falar- bocado de azia. Não te ouvem aqui Mas eu não falar estou a dos falar de jogos. mim, estou a não. falar de ti. Não te ouvem aqui Estás a falar dos dizer. jogos. Está bem, aquilo que tu deixa eu falar de dizes. mim. Mas eu falo dos jogos, como faz o Fala. calado, E como como eu estamos falo, aqui com o como calado. todos. Como o calado também dizendo vez ao meu miúdo, está desaparecido do Pronto, jogo. exato. Como nós Então todos afinal falamos. sempre dizem. Afinal não sou só eu. Pronto. Está com azia, claro que está com Então, azia. afinal, não sou Então eu. tem um jogador há 3 anos ou 4 aqui, não é? Que o Porto não o quis ou mandou-o embora, agora vale 120 milhões. Eu, se fosse no Sport, também estava com azia, claro que estava. Ou se fosse no Benfica, se fosse ao contrário, o calado também estava. Já foi há 4 anos, pá. Pronto, Agora interessa. vou Então já não tens relativizar uma azia. coisa. Dá 4. Olha, azias Não, mas também tens, em ter perdido a tens final da quatro, lá Taça de estás tu. Portugal. Aí estou a com azia. Também andas há 4 Aí anos a estou com tomar azia. compensa, não é? Aí Compensa, estou com vai dando azia. para a azia, a compensa. Estás a ver como ele já sabe de há 15, como está habituado? Ele há 15 anos, isto é uma José coisa. Calado, para o Futebol Clube do Porto, este 1.200.000 vai saber a €1, tendo em conta aquilo que podia ter lucrado. É como diz o Jorge, o Jorge é que diz que era melhor dar a instituições que realmente necessitam. Isto é campeão europeu. Isso é verdade, isso eu concordo. Porque a azia vai tão grande que ele diz que era melhor dar a instituições. Eu Isso é campeão sinceramente, europeu, isso é campeão europeu. Não era bom? eu sinceramente, Ah, achas mal essa eu atitude? sinceramente acho Eu não muito acho. bem por um clube que está intervencionado pela UEFA
deixar dinheiro e dar dinheiro, eu acho muito bem. Campeão Eu, nacional. por acaso, acho isso muito bem, acho uma boa atitude do Jorge. Eu compreendo que, pronto, eu compreendo. Essa foi boa, eu compreendo gostei. a posição do Gostei, Jorge, gostei, compreendo a posição do Jorge, porque, obviamente, se há um clube que dispensa um miúdo e que diz que não serve, e depois, passado 4 ou 5 anos, esse miúdo vale 120 milhões, eu consigo entender que ele tenha muitos defeitos, mas tem qualidade, como diz o Jorge. Mas tem qualidade. É exagerado, mas tem qualidade. Ninguém põe isso em causa. Atenção, nós temos que entender bem o Jorge. Uma azia moderada, mas azia interior. E que não exterioriza. Azia moderada, interior, já não estou a perceber. E que não exterioriza. Azia exterior. Ele não quer exteriorizar. Agora, Olha, por acaso eu gostei disso. há uma coisa engraçada que é, independentemente daquilo que se possa dizer ou não, nós temos hoje em dia 2 ou 3 pérolas no futebol português. E essas pérolas valem os milhões que os clubes pagarem por eles. O mercado é que vai ditar as leis. E neste aspecto, por muito que custe alguém como o Jorge, ver clubes a chegar ao Benfica e a dizerem assim: meus amigos, nós podemos bater 120 milhões por este jogador de 19 anos, E que o Jorge acha que é muito dinheiro, como achava para outros jogadores que saíram do Benfica, ele também achava, isto é muito dinheiro, este jogador não vale, aquele jogador não vale. Mas depois acabam por sair. Mas é tudo uma campanha. Ou seja, anda toda a gente a dormir. A campanha é que vale, porque os clubes estão dispostos a dar 100 milhões ou 70 milhões por jogadores que não são observados durante tanto tempo. Ou seja, os clubes são todos enganados. E geralmente são enganados por aquele que é o melhor empresário do mundo. Porque tem posições privilegiadas. Isso é verdade. Porque tem posições privilegiadas com todos os clubes. E então o que é que o melhor empresário do mundo gosta? Gosta de fazer negócios, mas quando se faz um negócio e quando se tem o know-how, como tem este homem... Sem Jorge Mendes, estes clubes não estariam a oferecer 120 André, milhões? a questão não é essa. A questão não é essa. certeza. Quando tu fazes negócio com os melhores clubes do mundo, quando tu fazes negócios com um homem que tem este tipo de credibilidade, esta credibilidade vem de alguém que vende produto do melhor. É que antes de fazer negócios com os jogadores portugueses, já fez com outros jogadores. Sem dúvida. É uma pessoa que tem credibilidade pelo produto que vende, mas um produto de qualidade. Deixa-me só passar a Não é palavra ao defeituoso. Fernando, que acha que Não é defeituoso. Não estaremos a Ao falar contrário destes daquilo que há valores muita se não gente que anda para aí a fosse dizer. Jorge Se não fosse Jorge Mendes a meter neste negócio, João Félix, mas isso de certeza absoluta que não saía por 120 milhões. De certeza absoluta, mas isto não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Então Ele estes consegue 120 chegar- milhões não espelham aquilo que vale João Não Félix? vamos lá ver, não é questão se vale ou se vale, não está em causa isso. Está E com o Calado atenção, já é que ele falou. também pode dizer que Não é. pode dizer que não vale. Quando temos empresários Não é, destes que pode dizer que não conseguem. vale, não é? Nós estamos a falar aqui, o Jorge, agora estávamos aqui a falar. O Jorge Mendes conseguiu meter o bebê no Manchester United por 9 milhões de euros. Jogava no Casa Pia. E nem chegou a jogar para o Guimarães. Não é? Isso é verdade. Quando temos pessoas destas, como diz ele, com know-how, é o melhor empresário do mundo. Não é à toa que o Benfica tem ou parceria ou tem relações privilegiadas com este empresário. Não é à toa que... Claro. Isso é evidente. O novo presidente do Sporting Clube de Portugal também quer estreitar relações com Mas os todos têm que ter, eu acho muito bem. Não é à toa também, Isso é não é? evidente. Claro, mas eu acho muito bem. Agora, isto é um facto, acho eu. Se o Jorge Mendes não está nisto, o João Félix nunca saía daqui por 120 milhões. Não tenho isso, mas isso não tenho a mínima dúvida. Eu acho que qualquer Esse e outros jogadores do futebol Eu acho que português. qualquer clube da dimensão, e quando dizemos dimensão de clubes grandes, trabalhar com os melhores do mundo é assim que se Também sentem caminho bem. andado. É assim que se sentem bem. Agora, nós não podemos é confundir as coisas. Nós temos é que separar aquilo que é parecer estratégico daquilo que é credibilidade enquanto empresário, que é uma coisa completamente diferente. Porquê? Porque estas pessoas não querem fazer só um negócio. Estas pessoas querem ter portas abertas para fazer vários negócios. E como é que tu fazes vários negócios? É quando tu vendes Produto em condições. Quando tu vendes um jogador e que esse jogador rende, ou que esse jogador a esse clube dá aquilo que outros não deram, aí tens credibilidade suficiente para poder entrar nestes clubes quando queres. É por isso é que este homem é considerado o melhor do mundo. Porque ele, geralmente, quando vende jogadores, ele não está a vender gato por lebre. Ele sabe aquilo que está a vender. Agora, uma coisa é estar a vender bons jogadores. Outra coisa é todos os jogadores se ingrarem. Isso é impossível no futebol. Claro, isso é... Agora, nós sabemos que está ali qualidade. As voltas com o mundo E dá. depois... As voltas com o Mas mundo dentro dá. destes valores... O mundo dá cada volta, não dá? Não. O que é que queres dizer com diz isto? lá. Não, quer dizer que lembro-me. No meio disto tudo, a única pessoa que está insatisfeita e com azia é o Jorge, não sei porquê. O que é que se passa? Sabes que eu estou com uma azia extraordinária. Mas espera aí, Vamos por partes.
Ainda não recuperou por uma coisa. Está chateado A no Taça final de da taça. Portugal fica com azia. Isto agora é a azia do Félix Isso e não da tenho as taça. dúvidas. Isso não tenho as dúvidas, não é? Isso não tenho as dúvidas. Nem parece a mesma pessoa no meio do campeonato. Não parece. Agarrando ali um bocado nestas palavras que há bocado o Zé disse, eu vou juntar já o porquê que isto dá, o mundo dá muitas voltas. Andou aqui com a porta-estandarte do fair play financeiro. Quem? O Porto, o fair play financeiro. O Porto, Mas quem? mesmo com problemas de fair play financeiro, foi campeão nacional e hoje saiu, é o 10º, que está na 10º da lista de clubes mais pontuados. 10º. O Benfica está em 21º. E está, vejam bem, se não tivesse com esta parte financeira. E agora vou a outra parte onde eu queria chegar. E isto é, o fair play financeiro, quando se fala de dinheiro, é o porta-estandarte do Benfica. Quando apareceram os mails, o porta-estandarte é o apito dourado. Mas no apito dourado, naquelas célebres as escutas, estava lá Jorge Mendes, que era uma persona não grata, porque desviava os jogadores do Benfica para o Porto. Era uma pessoa ligada ao Porto, persona não grata. O mundo dá muitas voltas, não dá? Agora é o melhor amigo do Benfica, é isso que quer dizer? Mas eu também gostava que ele continuasse a ser, e tenho consideração por ele, como é evidente, conheço, era miúdo, Viana Castelo, miúdo, portanto tenho muita consideração com ele, e é o melhor, é o que vende tudo, não é? Vende tudo. O Porto não ganhou à pala de Jorge Mendes naquela altura do Quem me dera que ele pudesse fazer, porque consegue projetar jogadores que dificilmente mais nenhum consegue. Quer dizer, há outros também que conseguem. Só houve um presidente. Não, desculpa, calado. Por isso é que é a tal volta. O mundo dá muitas E voltas. Jorge Mendes, vamos lá ver, todos os clubes têm as suas fases boas. O Benfica agora dá uma fase boa para vender. Claro. O Porto teve aquela fase que despachava os jogadores, que aquilo era uma coisa doida. Tirando o antigo presidente, não é? Teve aquela fase fantástica que fomos campeões da Europa com N jogadores do Sporting, com João Mários, com Williams, com Adrians, com Rui Patrício. A guerra que foi para vender um jogador daqueles. A guerra que foi. Porquê? E eram jogadores que foram vendidos por 30 milhões, salvo erro, se calhar, com os Jorge Mendes iam por 60 ou por 70, porque era a altura. E quando o Calado há pouco diz que o futebol é um momento, era aquele tem que momento. Aproveitar o momento, claro. Mas foram eles a que apoiaram. Estrategicamente, ter Jorge Achavam Mendes. muito bem rasgar os contratos e ir todo embora. Ter Jorge Mendes como parceiro. Fantástico. Mas repara numa coisa, quando o Futebol Clube do Porto ganhava campeonatos e quando ganhava provas europeias, obviamente, o mercado abria-se para o Futebol Clube do Porto. É por isso é que Jorge Nuno Pinto da Costa fazia grandes vendas com avançados, com médios. Com centrais, com redes. Eu lembro-me que era o Maniche, o Costinha, o Ricardo Carvalho, o Nuno Valente, Jorge Andrade. Ou seja, fez negócios. Mas isso é normal. As equipas que ganham e os jogadores que sobressaem nessas equipas têm sempre. E o Futebol Clube do Porto fartou-se de fazer dinheiro nessa altura. altura. Se ele sobressai e tem o privilégio de ter um empresário desse. Claro, então. Colaborar Não ajuda. Mas todos os clubes têm, tirando o meu clube, infelizmente. E falando também do teu clube e fazendo o paralelismo a este caso, se Jorge Mendes estivesse a tratar diretamente do dossiê de Bruno Fernandes, o City não teria desistido, por exemplo. O City que agora está disposto a dar 120 milhões para João Félix também abriu os cordões à bolsa por Já não por sei Bruno se houve interesse do City e Bruno Fernandes. Houve interesse do É o que City. se fala. Se Jorge Mendes está metido nisto, ia por 100 milhões, não tinha a mínima dúvida. Como diz o Calado há pouco, um jogador daqueles, o homem faz 40 gols ou 34 gols, não é? A maneira como joga, não é? E vê-se, até o momento, não é? É o Atlético, falava-se do Atlético, falava-se disto, mas nada de concreto. Agora, a qualidade que este jogador tem, o melhor jogador, como nós já falámos do campeonato português, o que ele fez, com Jorge Mendes nisto, não tenho a mínima dúvida. Se não fosse por 100, ia por 120. Eu não tenho a mínima dúvida que ia por estes valores, porque é aquilo que nós estamos a falar. Estamos a falar de clubes, não tem o mínimo problema em chegar aqui a 120, está aqui os 120. E o Bruno neste já é um caso, jogador mais feito. O Bruno foi honesto nisso. O Bruno foi honesto naquilo que afirmou. A dizer assim, estamos a falar de 100 milhões. O Ronaldo foi por 100 milhões e agora estamos a falar de 100 milhões. Mas isso foi há uns anos atrás. Estamos a falar, mas o Ronaldo o Ronaldo é um caso à parte. E ainda continua a ser. Sérgio, ajuda-me aqui a compreender. Temos estado a falar dos 120 milhões e se Félix vale ou não esse valor. Sim. Entretanto, já há aqui o fator Jorge Mendes que inflaciona os valores. Afinal, em que é que ficamos? Vale os 120? Ter Jorge Mendes como parceiro ajuda a chegar a esses valores?
Ajuda porque há aqui um trabalho de bastidor que é feito pelo empresário, que é o empresário chama a atenção para o jogador, que insiste em reuniões, que traz os responsáveis dos clubes a Portugal para verem os jogos ao vivo. Obviamente que há um trabalho de charme, de conquista, não é? De sedução desses grandes clubes que é feito por um empresário. E o empresário que, no caso do Manchester City, nos últimos tempos, com os negócios que fez com eles, foi o Bernardo Silva, que foi 60 ou 70 milhões e correu maravilhosamente bem ao Manchester City. O Ederson, estão muito contentes com o Ederson. O Otamendi, que foi o Jorge Mendes que fez esse negócio, correu muito bem. Mangala não correu tão bem, mas houve vários jogadores que neste momento estão no plantel do City, que o Jorge Mendes intermediou o negócio. E obviamente que é um empresário muito bem visto junto do Manchester City, precisamente por isso, não é? Mas tem outra vantagem, é o empresário do melhor jogador do mundo. Sim, depois o empresário do Cristiano. Só isso, com o Cristiano atrás. O próprio Danilo também foi para lá para o City este ano com o Jorge Mendes intermediário. Portanto, Claro. houve muito jogador, Mandícara também foi Jorge Mendes que intermediou, muitos jogadores de qualidade que foram levados para lá. E um clube que tem trabalhado assim com o empresário, obviamente que lhe abre as portas e confia mais, se calhar, na palavra dele para um negócio destes. Mas acho que não chega, quer dizer, se o Jorge Mendes dissesse que tem aqui o melhor jogador do mundo, tem aqui o novo Ronaldo, e o clube fosse ao estádio ver o jogador e se aparecesse lá eu a jogar, de certeza que não acho que o Jorge Mendes não consegue fazer milagres, não é? Se calhar ias para um mecanismo de solidariedade de 1,2 milhão. Não sei. José Calada, como é que reage um jovem de 19 anos a ver estas notícias, os nomes que estão em causa, os valores que estão em causa? Como é que estará a ser para o João Félix estes dias, estas semanas? Um sonho. Eu acho que é um sonho. Eu acho que todos os jogadores, quando começam a jogar futebol e quando começam a sua formação, uns deles em equipas grandes, mas a maior parte dos jogadores em equipas mais pequenas, o sonho que têm é este. É sobressaírem numa equipa grande, terem essa oportunidade e depois serem cobiçados. Ou seja, eu acho Não que... há aqui o risco de não ter os pés assentes na terra? Eu acho que... Repara numa coisa. Hoje em dia, quando se faz a formação dos jogadores, principalmente nas equipas grandes, e há uma coisa que não havia há 20 anos atrás. Há uma Youth League. Há uma Youth League onde tu já tens a oportunidade de ombrear com os melhores jovens também desses tubarões europeus. E é uma montra. E o acompanhamento que eles estão. Claro. Há uns anos atrás, no nosso tempo, era mandado à morte. E tem o acompanhamento. Nem sempre. E a Youth League. O Ronaldo não foi. A própria Youth League já tem um acompanhamento. Estamos a falar do nosso tempo. Eu estou a falar já do meu tempo. A maior parte destes jovens que aparecem agora... pessoas lá com ele. Com o Ronaldo, sempre. A maior parte... Sempre. Estamos a falar do nosso tempo, há 20 anos atrás. Estamos a falar do Ronaldo, Vamos só, deixem só o José Calado concluir o raciocínio dele. Tínhamos acompanhamento na altura. A maior parte destes jogadores que aparece agora e estes jovens valores que às vezes vão aparecendo nas equipas séniores, há muitos clubes que já estão a acompanhar alguns destes jovens, provavelmente desde os 16 anos, e vêm acompanhando o seu trajeto. E depois, uns ficam pelo caminho e outros conseguem se ingrar. Mas os clubes, pelos seus olhares, já na Youth League e já quando eles estão a desenvolver para aquilo que é o futebol sénior, muitos deles já têm vindo a ser acompanhados. É por isso é que Mas isto não mexe com o jogador? Não há o perigo de deixar de estar focado naquilo que é o dia-a-dia dos treinos, dos jogos? Andréia, sinceramente, quem tem a oportunidade, e isso é uma coisa que, felizmente eu já tive essa oportunidade de ver aquilo que é o acompanhamento destes jovens, desde muito novos, o acompanhamento que eles têm, todo o acompanhamento que têm, não só a nível mental, psicológico, de preparação para aquilo que é o futebol sénior, a formação, as palestras dos seus treinadores, aquilo que eles falam à medida que vão evoluindo. E quem tem esse privilégio de estar a ver este desenvolvimento que eles têm, por exemplo, eu estou a falar do Caixa Futebol Campos, que é algo que eu tenho bem presente, mas certamente isso acontece também no Olival, certamente acontece em Alcochete, ou seja, eles têm este tipo de preparação e acompanhamento. Eles quando chegam a esta fase, eles estão mais que preparados. Agora, isto que ele está a viver, isto é o sonho de qualquer jogador. Ele só tem que estar a viver este sonho completamente desinibido e fazer aquilo que o Bruno Lage lhe dizia nas palestras ao início, que era, vai para dentro do campo e diverte como se estivesse a jogar com os teus amigos. E neste momento, isto é o fantástico. Imagina uma coisa, este miúdo, há 6 meses atrás, ele não imaginava que possivelmente poderia cumprir o sonho de jogar ao lado daquele que é o melhor jogador do mundo, que é Cristiano Ronaldo. E pode cumprir esse sonho. E motivos não faltam para João Félix sonhar
Isto porque há 3 clubes dispostos a pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão. O Manchester City é o mais bem colocado, mas vai enfrentar a concorrência do rival United e também do clube espanhol Real Madrid. A Europa está rendida a João Félix e nem a cláusula de rescisão milionária do jovem avançado é obstáculo. A CMTV sabe que há 3 clubes que já ofereceram os 120 milhões de euros da cláusula. São eles Manchester City, Manchester United e Real Madrid. Vamos por partes. O City está na linha da frente. O Clube da Luz já recebeu a oferta do gigante inglês e falta apenas formalizar a proposta, algo que só ainda não aconteceu devido ao fair play financeiro da UEFA. Em qualquer dos cenários, à espera de João Félix estará um contrato milionário. No caso do City, o avançado pode receber um salário de 4,5 milhões de euros líquidos por temporada, com um vínculo entre 4 a 5 épocas. Os outros interessados podem mesmo chegar aos 5 milhões limpos por ano. A CMTV sabe que também o Manchester United está disposto a pagar ao Benfica os 120 milhões da cláusula de rescisão para poder contar com João Félix. O jovem avançado foi esta terça-feira destaque na capa do The Mirror, que sublinha a existência de uma autêntica batalha entre os 2 rivais pela contratação do avançado de 19 anos. Além dos rivais de Manchester, também o Real Madrid está na disposição de bater a cláusula de João Félix. Luís Filipe Vieira já fez uma contraproposta aos 3 clubes, na tentativa de que João Félix permaneça mais uma temporada na Luz. O Manchester City está em vantagem na corrida, uma vez que, ao que a CMTV apurou, já concordou com algumas das exigências impostas pelo Benfica no que diz respeito às comissões do negócio. Caso Félix fique na Luz, já sabe que poderá receber um salário anual de 3,5 milhões de euros e que será o mais bem pago do plantel. Jorge, falávamos aqui de se afetaria ou não estas propostas, estes grandes nomes do futebol europeu. Na altura em que se começou a falar do interesse de grandes clubes por João Félix, ainda nos primeiros meses em que João Félix começou a ser titular, houve algumas exibições menos conseguidas que as pessoas começaram a dizer que seria desse interesse, de começar a sonhar mais alto. Concordas com isso? Na altura isso poderá ter afetado e poderá ainda afetar João Félix? Quando nós estamos a falar da performance de um jogador, para pôr um jogador a este nível, é claro que isso não se passa só pela sua capacidade técnica, tem que ser a sua capacidade psicológica e a sua capacidade física. E quando se fala que era preciso, se calhar, mais um ano para ele crescer a todos esses níveis, é perfeitamente normal e natural que um jogador de 19 anos ou 18 anos, de um momento para o outro, passa para a ribalta, que tenha alguns momentos aqui e acolá, em que perca níveis de concentração, mesmo fisicamente, se calhar a exigência sobre ele próprio pode ser muito grande. Isso pode perfeitamente acontecer. Mas não é que faça parte, se calhar, da sua característica, que não seja humilde ou que não tenha caráter. Não tem nada a ver. Inconscientemente, com 18 ou com 19 anos, por muito que a gente tenha uma estrutura à volta, familiarmente, eu penso que tem. Mesmo até a estrutura em termos, neste caso, de clube. O próprio treinador, que o aconselhava. Portanto, mas é natural que, se calhar, aqui e acolá, inconscientemente, possa bater aí uma ficha em que as coisas possam enliar mais um lance, fazer as coisas, querer fazer as coisas mais bonitas, quando se calhar podia fazer mais fácil. Mas isso é normal. Isso faz parte do crescimento do próprio jogador, até atingir alguma maturidade, onde ele se possa dizer, está aqui a performance de um João Félix, de um Ronaldo, em que todos os seus índices estão bem firmes. O João é impossível tê-lo neste momento. Vê-se que ali, está tudo ali bem potenciado, agora precisa-se afirmar. E essa afirmação é só com o tempo, é só com sentir, se calhar, se for para o Manchester City, a lidar com este nível de treinador e com este nível de jogadores, ajuda muito ao crescimento, à própria estabilidade. E ter Mas achas que aos 19 anos já há maturidade para saber lidar com muita gente não tem, muitos não têm. E achas que no caso do João Félix? Muitos não têm, não quer dizer que o João não tenha. Há muita gente que tem essa estabilidade. Nós estamos aqui a falar há bocado do Ronaldo. Ronaldo, quando foi para o Manchester United, os seus colaboradores de Jorge Mendes viveram com ele durante um determinado tempo, durante bastante tempo, para a adaptação, para não o deixar sair, para não o deixar fazer algumas coisas, para o ajudar-se a encaminhar. Pronto, é claro que agora, se calhar, não é necessário isso. Vai a família, vai amigos, vai... Agora, o problema é que amigos é que vão para lá?
Que tipo de ajuda é que ele tem? Ele precisa de alguém que o encaminhe para o sítio certo. José Calado, à chegada à concentração da seleção, os pais iam com o João Félix, portanto, à partida haverá esse apoio familiar que, nesta altura, é determinante, diria. Claro. E já se viu que é um miúdo que realmente tem os pés bem assentes no chão. É difícil, às vezes, entrar num balneário, o mais difícil às vezes é entrar no balneário. Acho que ele entrou no balneário e foi acarinhado por todos, porque só assim quando o balneário te aceita, quando tu entras assim e quando o balneário te aceita é que tu podes ter este tipo de rendimento. O próprio treinador do Benfica disse que aconteceu o mesmo com o Tarap, que lhe deu uma oportunidade e o balneário o aceitou. E se não for assim, não tens hipótese, porque o comando é os 25 jogadores e a maneira como tu desenvolves em campo, e este miúdo foi acarinhado por todos. Basta ver que um daqueles que tem sido os melhores jogadores do Benfica dos últimos anos estava no banco para este miúdo jogar, que é o Jonas. E quando falamos de Jonas, temos que nos pôr em sentido, porque por aquilo tudo que ele fez desde que chegou ao Benfica, e estar no banco, e estar sempre disponível para ajudar a equipa quando entra em campo, e não haver, como nós costumamos dizer no futebol, não haver azia nenhuma para o miúdo estar a jogar e ainda por cima apoiá-lo, e ele dizer que é um sonho estar com Jonas e treinar com Jonas, tudo isto diz, e tudo isto, ao fim e ao cabo, vai ao encontro das palavras de todos os jogadores do Benfica, que era a união, a família, e eu acho que isso para ele foi muito importante, esse crescimento, e depois ainda beneficiou de ter na frente de ataque do Benfica um jogador que trabalhava bastante e que fazia e desgastava a defesa contrária e que fazia com que o João aparecesse em zona de decisão, também a poder finalizar e a dar asa à sua qualidade. Agora, Andréia, tudo isto é muito bonito, tudo isto é muito engraçado, mas o que é certo é que enquanto não aparecer e enquanto não se bater a sério essa cláusula e o João não tiver a oportunidade de ir para um outro clube e se calhar nessa qualidade acrescida que se calhar vai ver nesse clube, ele conseguir também se ingrar, a partir daí nós só podemos falar nos ses. Mas para mim o mais importante neste momento para ele, e aí concordo com o Jorge, é jogar. Porque está numa idade em que tem que jogar. E porque se ele não joga, vai travar essa progressão. Por isso tem que jogar o próximo passo, neste momento, só está nas mãos do selecionador. Se é colocar a jogar o João ou não. Se colocar a jogar, eu acho que ele aí tem mais possibilidades até de crescer e jogar na seleção ao lado dos melhores também. Eu acho que isso é muito benéfico. Se não jogar, vai ter tempo, porque ainda tem 19 anos e tem muito tempo de aparecer. Há jogadores que aparecem na seleção com 24, 25 anos e há outros que nunca têm essa oportunidade. Agora, se jogar na seleção, e esta é a minha opinião, se para mim o futebol é momento e jogar na seleção jogam os melhores, então se calhar há que arranjar maneira de jogar os melhores. E para mim, como no futebol português, dos melhores foram o João Félix e foi o Bruno Fernandes, eu estou curioso para ver se algum desses jogadores amanhã vai jogar. Vamos ver quais serão as opções do selecionador nacional. Importa recordar quais os nomes que estão em cima da mesa para levar João Félix e, sobretudo, quais os números milionários. E esta, recordo, é uma notícia exclusiva do Correio da Manhã e também da CMTV. O Manchester City já ofereceu ao Benfica 120 milhões de euros por João Félix e, à espera, no clube inglês, o jovem avançado tem um contrato milionário que será de 4 a 5 anos, com um salário de 4 milhões e meio de euros líquidos por época. O Benfica já recebeu a proposta informal do City, que ainda não formalizou esta oferta por causa do fair play financeiro. No entanto, o City já deu a garantia ao Benfica que quer mesmo bater esta cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Outro clube que também tem estado na corrida e que agora também já mostrou disponibilidade para pagar 120 milhões de euros é o Manchester United, e a CMTV sabe que o United está disposto também a chegar a esse valor milionário da cláusula de rescisão, tentando bater a concorrência do rival City. Os Red Devils vão estar representados amanhã no Estádio do Dragão para ver de perto o João Félix, que poderá ser titular ou não no jogo de Portugal. Pelo menos é esta a expectativa do Manchester United e também do City. Vão estar os dois clubes ingleses a observar o jogo da seleção nacional. Ora, e um terceiro nome, um terceiro tubarão europeu que se junta a esta corrida é o Real Madrid. O gigante espanhol também não vê qualquer problema em pagar os 120 milhões da cláusula de rescisão do jovem. A equipa merengue está neste momento a reconstruir o plantel
já pagou muitos milhões por outros jogadores, já veio ao Campeonato Nacional buscar Éder Militão ao Futebol Clube do Porto, na altura pagou 50 milhões e nos últimos dias também acordou a contratação de Luka Jovic, ex-jogador do Benfica, por 60 milhões de euros. Ora, o Real Madrid junta-se assim ao Manchester City e ao Manchester United na corrida pelo jovem João Félix, o menino de ouro da Luz, que poderá render muitos milhões a Luís Filipe Vieira. Fernando, estávamos aqui a falar também da família. Que importância é que a família, sobretudo porque estamos a falar de um jovem de 19 anos, tem não só na decisão de para onde vai a carreira de João Félix, como neste lidar com estes milhões? Vamos lá ver. Pelo menos parece, claro, sabe isso melhor do que ninguém, em termos de apoio familiar. Vamos lá ver, o João veio cá para baixo. Tem tido um acompanhamento sempre perto de parte de. Pelo menos é o que me parece. Não tenho esse conhecimento, mas pelo que eu vejo e pelo que eu ouço, tem tido um acompanhamento de parte da família bastante perto. Agora, em termos de vamos lá ver, ele é um miúdo internacional, é um miúdo que está habituado a isto. Se pode iludir com isto? Pode. Isso aí não se sabe, vamos lá ver. Um miúdo que há 5 ou 6 meses atrás estava na equipa, da equipa B do Benfica e de um momento para o outro aparece desta maneira para o estrelato e com estes valores, atenção. Estamos a falar de valores que poucos jogadores são vendidos até o momento. Já, e vai haver mais, como diz o Sérgio. Agora, acho que é importante também para ele, também isso depende muito dele. Repara, há miúdos que se iludem com isto e temos N de exemplos que miúdos com uma qualidade tremenda que foram para jogar para certos determinados clubes e ficaram por caminho que não têm, como costuma dizer, não têm arcabouço para aguentar com isto. Agora, este miúdo tem sido preparado também para isto. E notas a forma madura, apesar da idade que ele tem, a forma madura como enfrenta a grande maioria dos setores, principalmente em termos, conheço mais em termos de jogo do que eu vejo. Agora, se isto se vier a concretizar, é perfeitamente normal que a família, acho eu, não vão deixar um miúdo com 19 anos e para um país desconhecido, para o meio daquela gente toda, ainda para mais aquela cidade que é feia. Aquilo é feio, mas é verdade. Aquilo é feio, aquilo é tudo muito... Uma cidade industrial. Aquilo não é nada de... É feio, é feio. Se fosse para Londres era melhor. Agora, com certeza que irá ter o acompanhamento, repara, idêntico ao que também... Se Jorge Mendes não está metido nisto, com certeza que o miúdo também vai ter acompanhamento de parte de alguns responsáveis da Gestifood, salvo eu, não é? Que se chama. Isso é perfeitamente normal. Agora, por muito acompanhamento que ele tenha, que ele esteja, ou que tenha, muitas pessoas ao pé dele, vai muito dele. Ele é que manda tudo, ele é que joga, a cabeça é ele que pensa, pode andar as pessoas a dizer-lhe as coisas e cometer erros, como eu já cometi, como o Calado já cometeu, tudo já comete. Agora, estes jogadores miúdos destes, acho eu, que quem joga em clubes, hoje em dia, como o Sporting, Benficas e Futebol Clube do Porto, acho que são miúdos já preparados, tirando raras exceções, preparados para isto. Eles trabalham para isto, porque sabem que vão estar pouco tempo no nosso país. Mais ou menos isto irá acontecer, são trabalhados para isso. Portanto, acho que ele não irá ter o mínimo problema disso. Agora, importante jogar, claro que é importante jogar, mas ele, se for, espero que sim, que vá para o Manchester City e que não vá para o Real, que aquilo é terrível, e Manchester United, porque é verdade, ele também sabe que não vai apanhar um treinador que vai agarrar nele e não vai chegar ali este mais 10. Já disseste aqui várias vezes. O Guardiola está-se a borrifar para isso. Chega ali e joga. O Real Madrid não seria o não é destino certo porque. Para mim, o Real Madrid. Explicas melhor porque é que achas isso? Para mim, o meu clube de Espanha é o Real Madrid. Atenção, não está em casa. Vamos lá ver. Porque aquilo vê-se. Porque aquilo é uma constelação de estrelas, meninos mimados, como dizia o meu meninos mimados, grandes jogadores, mas cada um a puxar por si. E tem sido ao longo dos anos, tem sido assim, egos bastante fortes. Mas achas que ainda continua? Ainda é como nos tempos do Beckham, por exemplo? Até não se vê, não se nota uma equipa com craques atrás de cá que aquilo não joga nada.
É verdade, a realidade é essa. Uns não se falam, é jogadores que não se falam uns com os outros, é colegas a querer mandar os jogadores embora, é a maior parte a dizer mal do Gareth Bale, depois é o Benzema que não presta, depois é o outro. Isso é diariamente vê-se isso, depois é o Sérgio Ramos esquecer ir embora, é o presidente que manda vir com os jogadores mandam vir com o presidente. Não, se as isto coisas- tem sido constante. Acho que o miúdo não está em causa. Síndrome Ronaldo, não é? Não está em causa a grandeza do clube, que o Real Madrid é o melhor clube do mundo. Isso aí não está em causa. É o contexto atual, a mim parece-me, sinceramente, parece-me que não ia ser benéfico. E o Sérgio há pouco disse uma coisa. Porque nós vamos para a Inglaterra, são 120 milhões, mas não tem para os jogadores. Ali não dão tempo para ninguém. Aquilo ali falhas um passo, começa a o gás. Nós tivemos, o outro fez 5 vezes o melhor jogador do mundo. Aquilo falhava um gol, toda a gente o assobiava. Não é? Eu acho que das porque poucas pessoas que não foram assobiadas no Bernabéu... Este não é portuguesinho também. Este também é portuguesinho. Nunca vi o Zidane ser assobiado no Bernabéu. E por falar Acho que em deve ter Zidane, sido Jorge, este Deve ter sido regresso, Zidane acaba por regressar, terá feito exigências, com certeza, para regressar. Uma delas terá sido, por exemplo, o João Félix? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas não sei, mas se calhar este tipo de equipa... Quando estamos a falar de um Real Madrid... Mas olhas para Zidane como um técnico que quer agarrar miúdos e trabalhá-los? Eu não consigo fazer o perfil do Zidane como treinador. Não, por muito que eu olhe para a equipa, eu vi uma equipa, ele com sucesso com o Ronaldo lá. E tudo muda. Com o Ronaldo é uma coisa, ter Ronaldo na própria equipa é uma coisa, não ter, digamos que o Ronaldo é este choque de titãs que já existia e que sempre existiu dentro do balneário do Real Madrid, não é? É um balneário com aquelas que a gente chama, com as cobras, tinha montes de cobras, mas havia alguém que se calhar com os seus golos e com a maneira que jogava, que conseguia controlar tudo. E até dava, digamos, capacidade ao treinador, ou qualquer treinador, para ter, digamos, lá entre com as mãos sobre a equipa. Eu não consigo definir o de Zidane. Eu gosto da maneira, do discurso dele. É um gestor, sobretudo. E eu gosto disso. Sabe-nos levar. Eu gosto do Um bocadinho discurso. linha de Ancelotti. Sim, eu gosto do É mais o discurso. gestor. Mas em termos de exigência, de algo mais para com o 11 ou a maneira de jogar, não vejo muito. E se calhar por isso é que este ano as coisas correram de uma maneira incrível, porque é o síndrome Ronaldo. Agora, se realmente ele pediu... Se ele pediu ou não faço a mínima ideia, mas realmente acho que num Real Madrid, independente, com subios ou sem subios, o Ronaldo também ultrapassou, subios, ultrapassou tudo. Seja como for, vinha acho que com bagagem de trás. Grandes jogadores, encaixam em qualquer equipa. Em qualquer equipa que está lá sempre para ganhar tudo o que existe. Não vir cá para os quintos ou sextos classificados que têm que andar a galgar muito, não é? Sérgio, concordas que o Real Madrid poderá não ser o destino certo? Especialmente falarmos um pouco dessa parte psicológica também, do jovem de 19 anos, entrar num balneário como o Real Madrid, a exigência dos adeptos do Real Madrid, poderá não ser será um passo maior do que a perna de João Félix neste momento? É difícil dizer. Assim, à partida, olhando para aquilo que vai ser o Real Madrid no próximo ano, uma equipa em reconstrução, com muita pressão de muita gente, é difícil imaginar que Que balneário é que vai ser? E sobretudo, a expectativa toda dos adeptos, quer dizer, se gastarem 120 milhões, vão contratar Hazard, por exemplo, em princípio, é o que se fala. Hazard é um jogador com anos de Chelsea, jogaram a um nível altíssimo, já estará mais calejado para isso. Pegar um miúdo de 19 anos, que vem de Portugal, uma liga menor e uma liga mais periférica, colocá-lo no clube com mais visibilidade no mundo, esperar que seja ele a transformar uma época horrível do Real Madrid numa época bem sucedida. É demasiado uma pressão. peso nos ombros Eu acho que sim. de um jovem de Eu acho que até Pode chegar lá e perder aquilo tudo. Mas eu acho que é muito por isso que queimam as etapas. Exatamente. Sim. E pronto, eu não gosto muito de fazer esta comparação do Ronaldo com o João Félix, mas vamos olhar para o caso do Ronaldo. O Ronaldo fez parte da formação no Sporting, mas a verdadeira formação do Ronaldo, e espero que os portugueses não levem isto a mal, mas a verdadeira formação do Ronaldo como um jogador top mundial era o Manchester, não é? Era o Manchester. E é uma formação feita, ele foi transferido com 18 anos. É uma formação que é feita. No primeiro ano fez 20 e poucos jogos, nem sempre titular, raramente titular. Na Inglaterra diziam que era um jogador que fazia muito aquelas pedaladas sobre a bola, que não saía do mesmo sítio, provocava os adversários, levava umas porradas, arrematava quando devia passar, driblava quando devia rematar, enfim. Paulatinamente, ano após ano, foi evoluindo, foi melhorando o seu jogo.
sem a pressão de ter que entrar Os numa adeptos equipa. ingleses também são diferentes, não é? Mas o próprio clube era um clube vencedor, na altura, um clube que dominava o futebol inglês, teve tempo para ele, não havia pressão de ganhar no imediato, ganhava na mesma com os que lá estavam, não é? E a equipa toda, com um treinador. Pá, e o futebol era totalmente diferente. Pá. Era muito diferente, mas na altura estamos a falar de uma realidade que era comparável à atual, quer dizer, era um clube de topo, como agora, Manchester, sim, mas ganhador. O futebol... O clube ganhava bem, entrava bem. Era um jogador que o Ronaldo, só depois do Mundial de 2006, estamos a falar de 3 anos depois de ter ido para o Manchester, é que se impôs como a estrela daquela equipa. Claro. Foi ao fim foi no 4º ano dele, até foi depois daquela situação que ele teve com o Rooney no Portugal do Mundial. Depois disso falava-se muito que ele podia sair, porque havia... E a partir daí, desse momento, desse Mundial, 2006-2007, é que o Ronaldo se transforma, de facto, no grande jogador do Manchester United. Portanto, acho que é preciso sempre calma e cuidado com estes miúdos, quer dizer, pode correr muito bem, mas quantos exemplos é que temos no mundo de um jogador com 19 anos que vai para um dos maiores clubes do mundo, vindo de uma liga periférica, como a portuguesa, e que chega lá e transforma o futebol todo desse clube? Não há isso, há pouquíssimo. É claro, já aqui temos dito também que o City está na frente desta corrida. Vocês parece-me que são unânimes ao considerar que o City será o melhor destino para João Félix, mas Pep Guardiola também terá exigido, de facto, João Félix. Aqui mais numa perspectiva de formar? Não, de formar não. É a perspectiva, acima de tudo, dos jogadores que Guardiola aprecia. O Guardiola, apesar de jogar numa posição completamente diferente, jogava um trinco, mas era um trinco de toque fino. De passe, a rasgar... Era o número 10 que jogava. Era o número 10 que jogava a trinco, praticamente. E aprecia estes jogadores. Isto é como o Zidane. Ainda há pouco também perguntavas se Zidane tinha exigido. Eu não acredito que os treinadores digam ou exijam aos clubes, mas dizem, este é um jogador que eu aprecio e gostava de o ter na minha equipa. Mas entre Zidane e Pep Guardiola, nesta fase da carreira, quem é que achas que pode dar melhores ferramentas a um jovem de 19 anos? Eu acho que os dois. A questão é os clubes. E a pressão que é exercida nesses mesmos clubes. Principalmente porque eu acho que o City já tem uma equipa consolidada, o City tem um conjunto de jogadores e um treinador que já está no City há bastante tempo e, acima de tudo, tem bem definido o que é o seu modelo de jogo e aquilo que quer da sua equipa. O Real Madrid está à procura de uma equipa, depois de uma época desastrosa, não é? E isso faz toda a diferença num clube que é ganhador como o Real Madrid, que é o melhor clube do mundo. Este ano vai ser exigida pressão a toda essa gente. Mas também, se olharmos para aquilo que Zidane fez com aquele que é o melhor do mundo, que é Cristiano Ronaldo, foi o único capaz de gerir o esforço de Ronaldo sem que Ronaldo tivesse ficado de alguma maneira chateado com o seu próprio treinador. O próprio Zidane dizia muitas vezes nas conferências de imprensa que Ronaldo ficava chateado porque queria jogar os jogos todos, mas que ele dizia que ele tinha que descansar. E o que é um facto é que com Zidane, Ronaldo acabou por ter o mesmo rendimento que tem todos os anos e acabou por ficar muitos jogos de fora para ele gerir o seu esforço. E isto só diz que é um treinador, à imagem daquilo que dizia o Sérgio, que é um bom gestor de recursos humanos. E quando estás num clube como o Real Madrid, que todos têm um ego enorme e todos são craques e todos querem jogar, se não fores um bom gestor de recursos humanos, podes ser o melhor treinador do mundo, não vais ter sucesso. E no caso do Guardiola, eu acho que o Guardiola, pelo seu trajeto, por aquilo que já deu ao futebol, pela moral que tem enquanto treinador, é um treinador que neste momento se pode dar ao luxo de fazer aquilo que bem entende. E depois tem ao seu dispor um conjunto de craques que ele pode pegar em 22, 23 jogadores que ele tem ao seu dispor e põe a jogar qualquer um e a equipa não sofre qualquer tipo de oscilação. Depois tem uma administração Tem uma administração que é bons jogadores. Faz o que é o maior. É dizer assim, olha, destes 6, se vocês me conseguirem trazer 4, eu agradecia. Mete o Guardiola e esses 4 são 400 milhões. Mas mete o Guardiola num clube sem capacidade financeira. Mas neste caso, achas que os planos de Pep Guardiola para João Félix será introduzi-lo aos poucos? Já há pouco o Sérgio falou um bocado do Phil Foden, foi jogando alguns minutos desta época, já se vê também que tem talento, será também um pouco esta questão? Eu acho que sim, sabes que em Inglaterra é algo que eles têm que nós ainda não chegou ao nosso campeonato, que é a gestão dos jogadores, porque eles conseguem gerir o plantel de uma maneira completamente diferente da nossa. Porque têm várias competições, têm plantéis geralmente muito equilibrados e o Pep Guardiola, a imagem daquilo que todos os treinadores da Inglaterra fazem, tentam gerir o seu plantel, seja nas provas internas, muitas vezes como na Champions League, porque têm poder financeiro para ter um plantel onde todos os jogadores são competitivos. E o Guardiola pode fazer isso. Nós não nos podemos esquecer que este ano vai ter um teste de fogo. Gabriel Jesus, quando foi para o Manchester City, era um titular indiscutível já do Brasil,
e houve muitos jogos que ficou de fora porque jogava o Agüero. Muito bem, e não craque. são só os milhões de João Félix que poderão entrar nos cofres da Luz, há mais jogadores a serem cobiçados. O Nápoles voltou à carga por Grimaldo. Luís Filipe Vieira encontrou-se com o presidente do Nápoles na passada quinta-feira em Roma. Segundo o jornal italiano Tuttosport, também o empresário Jorge Mendes participou nessa reunião, ainda assim como o diretor desportivo do Nápoles. O clube italiano propôs a inclusão do português Mário Rui no negócio por Grimaldo, mas esse cenário não agradou ao presidente do Benfica. Luís Filipe Vieira quer 35 milhões de euros pelo defesa espanhol. O Nápoles ofereceu 25 milhões mais o passe de Mário Rui, que passou pela formação do Benfica, mas esta proposta foi recusada. Sérgio, esta ida de Luís Filipe Vieira a Roma é manchete do Record de hoje. Que mais pormenores tens sobre esta reunião? Foi aquilo que nós sabemos, foi uma reunião com o De Laurentiis, nos escritórios do dono do Nápoles, e que foi falada essa possibilidade da transferência de Grimaldo com o Mário Rui ser envolvido. Não são números que agradem o Benfica quer mais dinheiro por Grimaldo. O Benfica neste momento está em posição de pedir dinheiro, porque já tem um encaixe garantido, ainda hoje com a transferência de Jovic garantiu mais 20 e poucos milhões de euros, já um encaixe garantido com os jogadores que não estavam no plantel e está numa posição mais confortável como negociador. Portanto, foi isso. Era natural que haja mais abordagens nesse sentido até ao final do defesa. Sim, não há urgência da parte do Benfica. Zé Calado, não era um bom negócio, 25 milhões mais Mário Rui? Eu acho que era um excelente negócio. Eu gosto muito do Grimaldo, mas o Mário Rui é um excelente lateral. E tem uma coisa que eu considero que acho que defende melhor que Grimaldo, Mário Rui, sinceramente. Agora, tudo isto é negócio. Obviamente o Grimaldo, já se fala do Nápoles há imenso tempo. O Nápoles já é um clube que segue Grimaldo há imenso tempo. Não sei se irá concretizar o negócio, mas o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, certamente, se Grimaldo sair, não quer ficar descalço, entre aspas. E se vier Mário Rui, eu acho que para mim é um negócio fantástico, sinceramente, porque sai um jogador que tem qualidade a nível de ataque, mas entra outro jogador que, além de atacar muito bem, também é um jogador que defende, porque já defendia antes, mas depois com a escola italiana, que é uma escola acima de tudo que privilegia o rigor tático e a própria defesa, acho que melhorou bastante. Por isso, nada a dizer, se concretizar um negócio, é mais um daqueles negócios que o Benfica poderá fazer, e eu acho que, neste caso, seria um belíssimo negócio. A imagem daquilo que aconteceu agora com o Jovic, que os 6 milhões, quando ele foi para o Eintracht, já tinham sido garantidos ao Benfica, e depois com mais 16 daquilo que é a venda e das suas mais-valias, acho que é um negócio espetacular. E o Benfica, ao fim e ao cabo, é um jogador que nunca jogou, nem na equipa B jogava, e 60 milhões é obra. Por isso é que nós dizemos que às vezes o mercado é que dita as leis. E vamos precisamente olhar, porque já é oficial, Jovic foi vendido ao Real Madrid, o que significa que o Benfica encaixa um total de 20 milhões de euros com o avançado sérvio. No final desta época, o Eintracht Frankfurt acionou a opção de compra pelo jogador que estava emprestado pelo Benfica. Os alemães pagam 6 milhões de euros ao Clube da Luz. Agora o Real Madrid contratou o avançado de 21 anos ao Eintracht por cerca de 60 milhões de euros. A confirmar-se este valor, o Benfica tem direito a 20%, ou seja, 12 milhões de euros. Juntando a opção de compra com a transferência para o Real, o Clube da Luz encaixa 20 milhões de euros com Luka Jovic, Fernando, um jogador que na Luz acabou por não se ingrar. Não se ingrou, fez duas boas épocas na Alemanha. Parece-me, sinceramente, bastante caro. Tem qualidade, tem, mas para o Real Madrid 60 milhões. Acho que é muito caro para... E tenho muitas dúvidas que vai ser titular do Real Madrid, sinceramente. Para os jogadores que eles andam aqui a comprar, com Hazard, falam-se de Salah, falam-se de Benzema, tenho muitas dúvidas que vá se ingrar no Real Madrid. É um excelente negócio para o Benfica, um jogador que não contava para nada e acaba por render este dinheiro. Posso só falar uma coisa que estávamos ali a falar, por exemplo, do Grimaldo? Eu dava mais depressa, não está em causa a qualidade do Grimaldo, eu dava mais depressa 35 milhões ou 40 milhões por Alex Telles do que por Grimaldo, sinceramente. Mas certo é que este namoro do Nápoles por Grimaldo já é antigo. Um namoro já é um namoro antigo. Mas não casam. Mas não casam. Não. Ainda não chegou a esse. José Calado,
20 milhões para um jogador que no Benfica, em termos desportivos, acabou por não ter praticamente rendimento. Portanto, acaba aqui o Benfica por fazer um excelente negócio. Um fantástico negócio. Acho que é um excelente encaixe. Um jogador que chegou ao Benfica e que não jogou na equipa principal. Na equipa B também não jogava. Sai para o Eintracht de Frankfurt por 6 milhões e meio. E depois ainda se consegue estas mais-valias de 16 milhões, ou seja, estamos a falar realmente de um fantástico negócio, como diz o Fernando. Era um jogador que neste momento já não contava, porque o Benfica, ao fim e ao cabo, naquela posição tinha jogadores e obviamente Jovic já não iria jogar e por isso este é daqueles negócios que um clube está tranquilo e que ao fim e ao cabo os milhões vão entrando, e se nós olharmos para aquilo e para o dinheiro que o Benfica já fez com jogadores que neste momento já não contavam, como é o caso de Carrilho, o caso de Jiménez, Jovic, Talisca, ou seja, já vai em quase 140 milhões e o Benfica ainda nem sequer vendeu nenhum jogador do seu plantel atual. Por isso e por estas situações é que o Benfica se pode dar ao luxo neste momento de desesperar pelas melhores propostas para vender os seus jogadores. E quem terá também apresentado proposta foi o Boca Juniors, que está interessado em Sálvio. O interesse do clube argentino no extremo do extremo do Benfica foi avançado por um canal de televisão argentino que garantiu ainda que o Clube da Luz já está a par das pretensões do Boca Juniors. Em reação a esta notícia, Sálvio disse a uma rádio argentina que ainda não pensa em voltar ao país natal. Quando o regresso acontecer, Sálvio quer voltar para representar o Lanús, clube do qual saltou para o Atlético Madrid. O extremo de 28 anos, que renovou contrato com o Benfica na última época, está ligado ao Clube da Luz até 2022. Jorge, estamos aqui a falar de um jogador que com Bruno Lage acabou, não foi primeira opção nesta fase, nesta segunda volta do campeonato. O Benfica aqui teria interesse em, de facto, libertar Sálvio? Renovou há pouco tempo, não é? Em janeiro. Renovou há pouco tempo. É um jogador importante, é um jogador que tem vindo com algumas lesões ultimamente, algumas lesões que eu tenho impedido. Mas onde é que o Sálvio vai parar? Tens alguma informação sobre isso? Vai para o Sporting. Flamengo. Tu justo tens uma paixão tremenda para o homem. Não sei. Não? Vais ver. Ele tem um mercado. Os ali têm um mercado extraordinário para não precisar do Sálvio. Nesta altura. Para não precisar. Mas encaixava no jogo de Jorge Jesus? Não. E no Flamengo? No Brasileirão? Eu acho que o Flamengo vai fazer uma equipa muito mais forte e por estas contratações que já se falam por aí, vai ficar. Penso que não vai ser. Poderá não ser. Pode acontecer, independentemente da paixão que ele possa ter. Eu acredito. Agora, surpreende-me. 40 anos. Surpreende-me muito que vá para lá o Sálvio nessa altura para o Flamengo. Mas acho que era um jogador que tem tido com alguns problemas. Há alguns problemas. E, portanto, não me admiraria nada nesta renovação. E, ainda por cima, estão ali diversos jogadores que podem fazer, e com o Rafa bem, e agora o novo jogador que vem do Al-Ahly, também já contratado, é mais uma opção para Al-Ahly, não é? Caio Lucas, o Caio Lucas, o jogador. Caio Lucas, do Al-Ahly. Portanto, é mais uma opção. Não me admiraria nada se houvesse um encaixe financeiro que realmente pudesse ser uma boa opção de renovação da equipa e de pôr mais algum dinheiro nos cofres. Vamos recuperar os números que também estão a ser espelhados no alerta de CM que está no topo do seu ecrã, e falamos de uma notícia que marca a atualidade, é uma notícia exclusiva do Correio da Manhã e da CMTV, com 3 clubes, e não são quaisquer clubes, 3 colossos europeus dispostos a pagar 120 milhões de euros pela cláusula de rescisão. Vamos começar por olhar para os números do Manchester City, até porque é o mais bem colocado, mas vai enfrentar a concorrência do rival United e também do Real Madrid. A Europa está rendida a João Félix e nem a cláusula de rescisão milionária do jovem avançado é obstáculo. A CMTV sabe que há 3 clubes que já ofereceram os 120 milhões de euros da cláusula. São eles Manchester City, Manchester United e Real Madrid. Vamos por partes. O City está na linha da frente. O Clube da Luz já recebeu a oferta do gigante inglês e falta apenas formalizar a proposta.
algo que só ainda não aconteceu devido ao fair play financeiro da UEFA. Em qualquer dos cenários, à espera de João Félix estará um contrato milionário. No caso do City, o avançado pode receber um salário de 4,5 milhões de euros líquidos por temporada, com um vínculo entre 4 a 5 épocas. Os outros interessados podem mesmo chegar aos 5 milhões limpos por ano. A CMTV sabe que também o Manchester United está disposto a pagar ao Benfica os 120 milhões da cláusula de rescisão para poder contar com João Félix. O jovem avançado foi esta terça-feira destaque na capa do The Mirror, que sublinha a existência de uma autêntica batalha entre os dois rivais pela contratação do avançado de 19 anos. Além dos rivais de Manchester, também o Real Madrid está na disposição de bater a cláusula de João Félix. Luís Filipe Vieira já fez uma contraproposta aos 3 clubes, na tentativa de que João Félix permaneça mais uma temporada na Luz. O Manchester City está em vantagem na corrida, uma vez que, ao que a CMTV apurou, já concordou com algumas das exigências impostas pelo Benfica no que diz respeito às comissões do negócio. Caso Félix fique na Luz, já sabe que poderá receber um salário anual de 3,5 milhões de euros e que será o mais bem pago do plantel. Sérgio Cretinas, havendo 3 clubes a bater os 120 milhões, a decisão estará mais do lado de João Félix, mais do lado do Benfica? Para onde é que se vai virar este negócio? Quem é que tu achas que vai poder ter a decisão final é sempre do jogador. A faca e o queijo na mão. O jogador, se não quiser sair, fica. Obviamente, tem um contrato com o Benfica, não precisa de aceitar. Portanto, se com 3 propostas que o clube considera iguais, ou muito parecidas, a escolha será sempre do jogador, não é? Portanto, acho que até nisso João Félix poderá ficar mais confortável com a escolha que pode fazer. Depois, obviamente, que há questões financeiras do contrato, que ele pode ir por aí, pelo contrato, pode ir pelo projeto, pode ir por aquilo que o treinador que o está a contratar quer dele. Portanto, acho que é... O empresário. O empresário também, o próprio empresário, sim, ali sempre influência, mas a decisão final... Os empresários, sim. Neste caso, ele tem um empresário que acompanha há muito tempo. O Moreira de Sá, não é? É o Pedro Cordeiro. Neste caso, o Jorge Mendes está mais com a responsabilidade de intervenção entre clubes, portanto... acho que para um jogador, e acontece em todos os casos, é preciso, as pessoas muitas vezes falamos no futebol do vender jogadores e tudo mais, e é preciso perceber que as coisas só acontecem quando o próprio jogador diz que sim ou quer as coisas, porque ele é que assina o contrato no final. Da escravatura ainda, em relação aos jogadores. Ou já não são escravos antigamente acho que estes 3 senhores apanharam ainda essa fase em que... Foi o Otávio é que foi o grande responsável por isso. Mudou um Mas bocadinho. custa-me a crer. Não, mas mesmo na altura, antes da lei Bosman, vocês com o contrato não podiam sair livremente. Não, mas foi o Otávio, e não só, que fez com Mas custa-me a crer, sinceramente, que um jogador chega aqui, Bosman foi bate a cláusula de 120 milhões, vai ganhar 5 milhões, ou o que é que... Não quer ir. Não quer ir. Até porque este trabalho... Se fosse para a Arábia, ou com 19 anos, sim. Só o Carrilho com 22, também ninguém o queria, teve que ir para as Arábias. Agora este jogador... Isso ao contrário, normalmente isso está espelhado nas leis da FIFA, as regras da FIFA, que é não se pode abordar um jogador, só se pode falar com o jogador depois de chegar a acordo com o clube. Mas isso obviamente não acontece. Quando um clube avança para a contratação do jogador, sabe perfeitamente que o jogador está interessado em ir e tudo mais. Portanto... Sérgio, mas olhando para a perspectiva do Benfica, imaginando que são 120 milhões limpos dos três clubes, com quem achas que o Benfica preferia negociar? Temos, por exemplo, no caso do Real Madrid, há aquelas relações que ficaram algo abanadas depois do negócio de Garay. Há um interesse, por exemplo, em Keylor Navas. Sim, por exemplo, podia ser uma forma. Do lado do Benfica, achas que o Real poderia ser o parceiro que o Benfica preferia negociar até para sanar esses episódios? Acho que depois pode ter a ver com pormenores de formas de pagamento, prazos de pagamento, pode ter a ver com muitas coisas, não é? E o Benfica tem dito sempre que só quer dinheiro pelo jogador, não quer envolver nenhuma troca. Se houver essa possibilidade de fazer um negócio paralelo com o Real Madrid por causa do Keylor Navas, que é um jogador que o Benfica está na agenda do Benfica, está na mira do Benfica, podia ser interessante, mas eu acho que se a questão é só dinheiro de facto,
então acho que o dinheiro é todo igual, não é? Portanto, é uma coisa que, quer dizer, no caso do City e do United, é em libras, é verdade, não é bem igual. Mas acho que para... Mas é os 120, nós somos 120. 120, Portanto, é uma coisa sempre igual. Não é? Pode ser Vai dar dos um chinocas. mês, vai dar um Pode ser dos chinocas. Olhando para o lado do Benfica, com quem é que achas que os encarnados podem preferir? Luís Filipe Vieira preferirá negociar? Eu acho que a partir do momento que haja clubes que batam essa cláusula, certamente entre estes clubes, quando estamos a falar de clubes grandes, às vezes também existe a palavra que se dá ao primeiro clube que aparece, certo? E não tenho a menor dúvida que o presidente do Benfica, se o Manchester City se fez a primeira abordagem e se é esse clube a chegar primeiro à frente, eu acho que lhe vai dar a preferência. Independentemente de ter falado, se calhar, com o City há 3 meses, se calhar. Se foi o Real Madrid que o fez há 3 meses e se foi o primeiro a falar com o presidente do Benfica, possivelmente lhe irá dar essa preferência a ele. Eu acho que, nestes casos, às vezes a palavra também conta. Voltando ao caso do Real Madrid e aquilo que aconteceu no negócio do Garay, o interesse em ter boas relações com um clube como o Real Madrid e através deste negócio poderem os dois presidentes voltar a ter essas boas relações? Sim, podem voltar a ter essas boas relações, mas nós aqui temos que nos lembrar, não é só da parte do clube, temos que lembrar a parte do jogador também. E a parte do jogador é muito importante. E quando o clube está a fazer um negócio, certamente há muito mais conversas entre o empresário também e o jogador do que às vezes até com o próprio clube, porque o jogador tem que saber qual é que é o clube, tem que saber em que projeto é que está inserido, qual é a opinião que o treinador tem acerca do seu futebol e aquilo que pretende dele. E tudo isso, quando estamos a falar ao mais alto nível e quando se coloca este tipo de dinheiro em cima da mesa, as coisas não são feitas assim do pé para a mão, ou seja, há muitas coisas envolvidas. Há as boas relações entre os clubes, mas depois também há aquilo que é a vontade do próprio jogador. E se o jogador avaliar os clubes entre si, eu não sei se irá ter, se calhar, uma ideia um pouco diferente ou um pouco distante daquilo que nós estamos a dizer aqui em relação a estes 3 clubes. O City, Real Madrid e Manchester United. Se calhar a opinião do jogador se calhar é capaz de ir ao encontro daquilo que nós também estamos aqui a dizer. Grandeza, não é? mas em termos de E é de segurança. facto o assunto do momento e por isso também Fernando Santos falou de João Félix. O selecionador nacional desvalorizou os insultos ao avançado do Benfica na chegada a Espinho e garantiu ainda que este episódio não vai afetar o jogo da seleção nacional. Mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. A chegada de João Félix foi assobiado por adeptos, presumivelmente. Isso é muito pouco relevante, sinceramente, para aquilo que é o jogo da manhã. Não vai influenciar nada o jogo da manhã. A gente tem que estar centrados na Suíça e naquilo que temos de fazer com a Suíça. E a pergunta pode ser totalmente irrelevante para aquilo que é... Se foi falado no balneário... Temos trabalhado, sinceramente, isso é completamente irrelevante. Não tem nada a ver com o jogo que amanhã vamos realizar. Os jogadores estão muito bem dispostos, super alegres, têm treinado de uma forma maravilhosa, estão super motivados, como acabou de dizer aqui o Bernardo agora, para amanhã fazerem um grande jogo, vencerem o jogo. É isso que nós queremos, é isso que estamos na realidade a pensar. Passa-me ao lado, sinceramente. Se ele não estivesse pronto para poder jogar, não estava aqui convocado. Isso é perfeitamente normal, não é? Os selecionadores, quando convocam os jogadores, não tem a ver com a idade. E, portanto, nós, independentemente da sua idade, o que nós avaliamos é as suas capacidades, aquilo que vão demonstrando nos seus clubes. E, portanto, se foi convocado e faz parte deste lote de 23 jogadores e muitos ficaram de fora com enorme talento também que podiam estar aqui, é porque está pronto para jogar, no caso de eu entender que o deve fazer, assim como todos os outros 20. Manchester City, Manchester United e Real Madrid estão dispostos a bater a cláusula de rescisão de João Félix. Mais detalhes a seguir a uma curta pausa sobre esta notícia exclusiva do Correio da Manhã e da CMTV. Até já. Avançamos nesta Liga de Ouro e em exclusivo que há 3 clubes que estão dispostos a bater a cláusula de rescisão de João Félix. O City já ofereceu os 120 milhões e o jovem avançado tem à espera em Inglaterra um contrato milionário de 4 a 5 anos com um salário de 4 milhões e meio de euros líquidos por época. Quem também dá 120 milhões por João Félix é o Manchester United. A CMTV sabe que os Red Devils
também estão dispostos a pagar este valor da cláusula de rescisão. O United quer bater a concorrência do rival City. Quem se junta a esta corrida de verdadeiros tubarões europeus é o Real Madrid. O gigante espanhol também não vê qualquer problema em pagar os 120 milhões da cláusula de rescisão. 3 clubes, 3 colossos europeus dispostos a pagar 120 milhões por João Félix. O Benfica, que está no mercado à procura de alguns reforços para a próxima temporada, nomeadamente na baliza. E há novidades quanto a Keylor Navas, que já manifestou a vontade de sair do Real Madrid. O guarda-redes costarriquenho está insatisfeito com o estatuto de suplente no clube espanhol e já expressou ao presidente do Real, Florentino Pérez, a vontade de sair. Na lista de interessados em Navas estão Benfica e também o Futebol Clube do Porto. Recordo que o interesse do Benfica fez mesmo o Real Madrid ponderar utilizar o guarda-redes nas negociações por João Félix. E pergunto, José Calado, se o Benfica deve mesmo fazer um esforço para garantir um guarda-redes como Keylor Navas. Vamos a ver uma coisa, tem-se falado muito em guarda-redes. O Odisseias pode não ser o melhor guarda-redes do mundo, mas o que é certo é que, a meu ver, fez uma boa temporada ao serviço do Benfica e garantiu também muitos pontos. Errou em alguns momentos, como todos os jogadores erram, mas é um jovem, não é fácil agarrar a baliza de um grande e ele agarrou. Quando falamos de Keylor Navas, estamos a falar de um guarda-redes diferente, estamos a falar de um guarda-redes que foi subvalorizado no Real Madrid, porque com ele o Real Madrid realmente ganhou troféus e ganhou títulos. E mesmo assim estavam sempre a colocar em causa realmente o valor deste guarda-redes, que para mim é um belíssimo guarda-redes. Tem 32 anos, não é? Se o Benfica for dar 5 milhões ou 6 milhões para um guarda-redes destes, mesmo com a sua qualidade, eu acho que o negócio não é muito bom, porque ao fim e ao cabo a sua margem de progressão já parou, creio eu, e depois é um guarda-redes que o Benfica, se der esse dinheiro, acho que não o vai recuperar num futuro. E o Benfica, neste momento, a sua política de contratações, na maior parte dos casos, é tentar rentabilizar também os jogadores mais tarde. Por isso é que geralmente aposta em jogadores jovens. Mas pronto, ninguém põe em causa a qualidade deste guarda-redes, muito menos eu. Acho que é um belíssimo guarda-redes, que tem uma grande presença na baliza, garantiu também muitos pontos ao Real Madrid, mas neste caso acho que o Benfica não está com tanta pressa de fechar este dossiê, até porque Odisseias é um jogador que, se vier um guarda-redes, certamente não irá ficar no Benfica, porque não quer estar no banco de suplentes. É um guarda-redes que tem mercado, já foi titular também da sua seleção e, por aquilo que sei, pelas informações que tenho, é um guarda-redes também muito apreciado na Alemanha e terá mercado na Alemanha. Por isso, mais um dossiê que o Benfica vai ter que estar a trabalhar durante este defesa. Quem também está na corrida por Keylor Navas é o Futebol Clube do Porto. Jorge, Futebol Clube do Porto, que tinha uma referência na baliza, e Casilhas teve aquela infelicidade com o problema de saúde. Faz sentido que o Futebol Clube do Porto tente contratar uma referência? Para já que estava a ver ali esta vossa peça por baixo, estes exercícios de treino, que eles são completamente diferentes. Eu, para mim, naquela altura só fazia aquele sentado na bola azul, açúcar, era aquele que me era, mas não tem nada a ver o trabalho de hoje em termos de específico que é feito com os guarda-redes a todos os níveis, e estamos aqui a falar num aspecto individual, depois entra em termos de coletivo de equipa. Era isso que eu queria entrar. Este é um guarda-redes que já entra no coletivo da equipa em termos de jogo com os pés, na altura que não se valorizava tanto. Claro que é um guarda-redes com muito gabarito, é um guarda-redes com presença na baliza. 5 milhões de líquidos por época. Mas impensável. Para o Porto, de certeza absoluta que nem por metade irá. Há outros alvos, eu penso que os alvos podem passar por um nome português, certamente, e portanto acredito que Navas não irá Achas que é António Lopes? Não, eu acredito muito, falou-se no António Lopes, e eu gostava muito que o António Lopes fosse para a baliza do Futebol Clube do Porto. Mas tenho muita fé por aquilo que ouço dizer, por aquilo que já vi, mas por quem trabalhou direto em relação ao Diogo Costa. Acho que vai ser o guarda-redes futuro da nossa seleção, e espero bem para já, primeiro do Futebol Clube do Porto, e a seguir tudo o resto. Sérgio, é um guarda-redes de renome, mas também muito caro para a realidade portuguesa. Sim, é obviamente caro, mas se pensarmos naquilo que o Porto fez com Casilhas, também obviamente com um salário ainda mais alto, o próprio Benfica fez com Júlio César,
numa altura em que havia muitas dúvidas nessa posição específica, e é uma posição muito, muito delicada, porque Mas o Casilhas tinha contrato e houve na parte comercial. o Calderovas também tem contrato. Sim, mas vai rescindir com eles. Acho que é O diferente. Casilhas também rescindiu na altura com o Porto. De facto, há esse problema que são as más relações de Real Madrid com o Benfica, mas que, com tudo aquilo que se fala sobre João Félix, podem ser contornadas. Em todo caso, obviamente é um alvo muito difícil, porque tem muito interesse, muito interessados pela Europa toda, mas percebo que o Benfica, para mudar o guarda-redes, e há pouco Calado falava de Vlaco Dimos, de facto é o miúdo ainda, tem 22, 23 anos, mas para mudar o guarda-redes terá que ser por nome, assim, por alguém que dê garantias totais de se impor no imediato como um titular. Não se ponha dúvidas. Não se ponha dúvidas. Olhamos também para o Sporting, porque há 2 ex-jogadores que Frederico Varandas quer ver de novo com a camisola verde e branca. Falamos de João Mário e também de Slimani. João Mário está de saída do Inter, mas o salário elevado dificulta um eventual regresso. Ainda assim, o presidente leonino e o diretor desportivo Hugo Viana estão a tentar garantir o empréstimo do médio. A tarefa não será fácil, porque o internacional português tem mercado em Inglaterra, com o Everton a ser o candidato mais forte para essa ida de João Mário. Quanto a Slimani, Frederico Varandas quer também por empréstimo, mas é outra tarefa complicada. O argelino recebe 5 milhões por época, valor que o Sporting não pode pagar. O jogador foi vendido pelo Sporting ao Leicester em 2016 e nas últimas 2 temporadas foi cedido a Newcastle e Fenerbahçe. Pergunto-te, Fernando, se estamos aqui no domínio do sonho ou se é mesmo possibilidades fortes para reforçar o Sporting. Possibilidades são sempre. São 2 jogadores que já estiveram aqui. Tudo indica, é uma das ideias, pelo menos é o que se fala do Sporting, quer vender Bas Dost. Se Bas Dost sair, pode haver aqui uma oportunidade com Slimani. Agora, João Mário, desde que saiu daqui, praticamente não jogou. Acho que era bom para ele, sinceramente, vir Seria uma boa rampa de relançamento da carreira de João Mário? Acho que sim. É novo, é acarinhado, foi criado aqui, fez umas excelentes épocas aqui no Sporting, apesar de ser caro. Agora, se é sonho, também gostava que o Cristiano Ronaldo também viesse. Agora, o Slimani ganha 5 milhões de euros. O João Mário, se calhar, anda ali perto disso também. Agora, são 2 jogadores com qualidade que encaixavam bem no Sporting. Esperar pelos novos desenvolvimentos e que o presidente do Sporting consiga trazer. Consiga-os trazer. Jorge, concordas que o Sporting poderia ser um bom clube para João Mário voltar? Não acredito. Não acredito, tal e qual com o João Mário também não acredito muito. Quando se falava em Renato Sanches vir para o Benfica, também não acredito. Quando se fala das vezes os jogadores virem para o seu próprio clube para se relançar, não acredito. Mas era para vir. Hã? Mas era para vir. Mas eu não estou a dizer a minha opinião e seja quem for, quem dizer se também do André Silva vir para o Futebol Clube Porto, quando se está num determinado patamar, já nem falo desta parte financeira, que eu acho que ainda é muito improvável, muito mais improvável, até mais pela parte financeira, não é? Acho que estes jogadores são capazes de ter outros mercados onde possam realmente relançar. No João Mário, o Everton e o West Ham estarão interessados. Outros mercados, sei exatamente o inglês, não é? Porque, como se diz hoje, as equipas já são diferentes. Jogar em Itália não é a mesma coisa que jogar em Inglaterra hoje em dia, neste tipo de equipas, justamente, por exemplo, com o Marco ou com todos estes treinadores, destes 5, 6 treinadores. Até ficou em 6º, não foi o Overhampton, 6º, 7º, 7º. Destes 7 treinadores, todos gostam de bola, todos gostam de jogar futebol, todos gostam da bola nos seus pés, não gostam que se perca rapidamente. João Mário. Portanto, encaixa perfeitamente em qualquer disso. Não sou muito adepto de que esses jogadores venham para cá. Acho que não é bom para eles. Seja para que clube for. Mas também digo uma coisa, se não me importa. Neste momento, entre Slimani e Bas Dost, preferia Bas Dost. Não tenho, sem dúvida. Eu não sei aquilo que já está a dizer, e há outra questão. Mas o Slimani, por exemplo, já é um bocado diferente. O Slimani já é um caso diferente. Estou a falar de João Mário. Estou a falar de João Mário. Sim, eu sou bem diferente até pela idade, porque tem 30 anos já. Mas o que eu já está a dizer, até porque os clubes que são donos dos espaços dos jogadores e que fizeram um investimento grande, no caso do João Mário, foram 40 milhões de euros, creio eu, o que o Inter pagou. Se o emprestam ao clube de origem dele, ao Sporting, vão dar um sinal quase ao mercado todo que é um jogador que só serve para jogar em Portugal, só serve para jogar no Sporting.
E é mais rentável para eles procurar uma saída numa liga mais endinheirada, como a inglesa, por exemplo, onde ele possa... E aliás, o João Mário fez 6 meses no West Ham na época passada e até foram bastante interessantes, deixou muito boas indicações nessa altura. Portanto, Espaços. Sim, espaços. Não foi um indiscutível, porque eles também sequer avançaram para a compra, mas foi um jogador que deixou uma boa imagem. E eu creio que seria até para o clube que o empresta, mais o clube do passe, mais interessante tê-lo num mercado onde possa de facto vendê-lo, porque se vierem para Portugal, obviamente o Sporting depois acho que não terá capacidade para pagar 40 milhões de euros. Empréstimo. Só um empréstimo e no final desse ano de empréstimo continua a ser um problema para esses clubes. E há outro que se falou-se há uns tempos atrás, esse aí se calhar preferia em vez destes dois, que é o Cédric. Sim, mas o Cédric também jogou com um salário altíssimo e que já agora com um mercado enorme em Inglaterra, porque fez 4 épocas. Quando tu entras naquele mercado muito dificilmente, ou vem já cá em fim de carreira e arrumas as coisas, e mais nada agora não tens. Este tipo de coisas pode acontecer, estamos a falar até final de agosto, quando chegamos a final de agosto, os clubes não há solução, podem acabar por quase um negócio de desespero, que é o que acontece nos últimos dias do mercado, pode acontecer. E vamos fazer uma pausa no desporto, porque se impõe a atualidade para dar conta de um alerta CM. Dizer que uma colisão